Fala pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso 6º episódio dos Dentistas Podcast. E hoje, pessoal, vai ser um bate-papo super bacana. Trouxemos aqui com a gente hoje os representantes do grupo Skycan aqui do Brasil, tá? Estamos hoje aqui com Leandro Borges e Aline Santana para falar um pouquinho sobre a maior fábrica de câmara intraoral do Brasil. Mais de 27 anos no mercado nacional, com mais de 10 mil clientes satisfeitos. Corresponde, pessoal? Tá tudo certo? Aí. É isso mesmo? É isso mesmo. Sou um pouco suspeito para falar sobre a câmera intraoral da Skycan. fã, né? Sou fã número 1, sou fã de carteirinha. Uso e abuso. Nos bastidores já estava rolando sobre esse assunto aqui. Mas antes de nada, sejam todos bem-vindos ao nosso programa. Obrigado pelo convite. Espero. Um brinde nosso, e um né? brinde nosso, a Eu odontologia. sempre falo do brinde aí. Exatamente, um brinde a todos nós aí, pessoal. E hoje, pessoal, vai rolar um bate-papo super legal. Para quem está interessado sobre magnificação, sobre saber a arte da venda através da imagem, o Grupo Skycan está aqui para explicar tudo para vocês, tá? Uma imagem vale mais do que 1000 palavras, né? Sem sombra de dúvida. E aí Ela você coloca tem várias aquela do foto- Rodrigo Milagre ainda. É isso aí. E aí a pessoa tem aquela foto para se comunicar com o paciente, eu acho que faz toda a diferença. Também Exatamente. com o protético, às vezes, né? Aquele espacinho interdental ali que ficou faltando, você quer mostrar pro Exato. protético. Aquela ali. comunicação, né? Entre Sim. imagens, né? E antes de tudo, Benji, um recadinho pra galera se inscrever no canal também. Aí, né? Exatamente. Pessoal, a gente já passou de 100 inscritos no canal do YouTube, o que já foi uma grande melhora bem feito grande aí pra um da semana mês de passada para programa. agora, né? Mas a gente no Instagram tem quase 1000 inscritos, então a gente precisa que vocês também se inscrevam lá, né? E continuem curtindo, compartilhando nossos vídeos aí, né? Que vai ser... Ative as notificações também, né, Benji? Pra toda hora que a galera entrar, vir um vídeo novo no ar, Exatamente. a galera tá super ligada aí no Faz nosso toda a bate-papo, diferença, né? certo? Estamos em multiplataforma, pessoal. Estamos no Spotify, estamos no YouTube, no Instagram e no TikTok a pedido de muitos, certo? De Também, muito, já, hein? exatamente. Pessoal, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindos. obrigado. Obrigada. Obrigado por estar Obrigada pelo aqui. convite. E vamos falar um pouquinho sobre Skycan, pessoal. Como surgiu isso aí na vida de vocês? Como o grupo Skycan surgiu na vida de Eu vocês? acho que a gente podia começar justamente com isso, Exatamente. perguntando para eles como que começou a Skycan na vida de vocês. Na vida de Agora, vocês. esquecendo um pouco a Skycan, falando, É. né? Vocês estão quanto tempo de Skycan já? Eu tô indo pra 16 anos. 16 Que anos. isso, tem muita história, hein, E pessoal? você? Eu estou na Skycan há 3 anos. Que legal. anos. Então, eu como sou que recente. foi essa, né? Você tava falando que acho que desde o início você tá lá, né? Desde quando... Na realidade, assim, né? Primeiro agradecer o convite de vocês, tá? Obrigado. Parabenizar pelo canal também. Mas, cara, Skycan, assim, eu comecei em 2008 na empresa, né? Eu comecei primeiro na casa do dono, a história é até um pouco inusitada, assim, porque eu tava numa época de quartel, servi o quartel. Eu não sei como tá hoje em dia, né? Mas há 16 anos atrás, vamos dizer assim, 16 para 17 anos, era bem complicado arrumar serviço na época de quartel. E eu tinha feito vários cursos, as coisas, sempre estudei bastante quando eu era mais novo, assim. Aí você vai falar, poxa, agora não estuda mais, não, é só dando um exemplo da época, né? Mas sempre estudei bastante, sim. E meu pai, cara, era muito rigoroso em casa. E eu lembro que, poxa, eu gostava de tocar guitarra, aquele negócio de músico, ficar dentro de casa, saía pra fazer show, as coisas. E aí meu pai meio que deu um basta, né? Falou, agora você fez 18 anos, cara, agora você tem que arrumar serviço. E eu falei, não, tudo bem, até aí tudo bem. E procura serviço, procura e não acha. Aí um dia meu pai chegou e falou assim, arranjei um serviço pra você. O seu pai falou. Meu pai falou pra mim. Eu falei, tá. Ele falou, você vai trabalhar de servente de pedreiro. Eu falei, não vou. Ele falou, não desmerecendo a profissão, mas Sim. eu falei, não vou. Ele falou, você vai. Eu falei, não vou. Ele falou, você vai, você tá fora de casa. Aí eu falei, tá bom, agora eu vou, né? Fazer o quê? Não tem pra onde ir, então tipo, tem que trabalhar. Você tá Não. muito convicto. Aí por uma questão assim, tipo de, sei lá, talvez destino, acaso, o que foi, eu fui trabalhar na casa do que hoje é o dono da empresa, mas na época ele era gerente. Ele é gerente da empresa, O Fabrício, ele era gerente da empresa, da Skycan. da Skycan. Na época ele era gerente, hoje ele é dono. Olha E que aí eu legal, essa é comecei... uma história até legal da gente falar que, assim, às vezes a pessoa ela é gerente de algum lugar e aí ela tem sua pretensão. Um Sim. dia eu monto a minha empresa. Sim. Mas aí, às vezes, é uma outra empresa. E hoje em dia ele faz parte da mesma empresa da qual ele era gerente, né? Sim, Que legal Exatamente. isso. Exatamente. exatamente. Desculpa te Não, interromper, tranquilo. achei muito legal. E assim, né? Aí eu comecei trabalhando de servente na casa dele e fui passando. Eu entrei em setembro de 2007 na casa dele para trabalhar lá. E eu trabalhei por uns 6 meses, mais ou menos 7 meses. E aí surgiu uma oportunidade de trabalhar na oficina de pintura da empresa, que antes, como eu falei, tudo fabricado peça a peça, desde a parte de pintura, tudo, né? E eu comecei fazendo pintura.
fazia pintura e mandava as peças para a fábrica em São José. Aí, em março de 2008, surgiu uma oportunidade de ir para a fábrica. Aí eu continuei indo, porque a fábrica é em São José, eu moro em Taubaté, né? Eu continuei indo para a fábrica e voltava para fazer pintura. Então eu ficava lá e aqui. Até que as coisas foram dando certo, vamos dizer assim, a longo prazo, né? Vamos dizer assim, o que aconteceu? Passei pelos serviços gerais primeiro, depois eu fui para a parte de atendimento, depois eu fui para o estoque, fiquei de almoxarifado, fiquei um tempão. É sensacional. Cara, foi E como é que foi quando ele chamou você para ir para a fábrica? Ou seja, uma mudança total. Como é que foi? Você lembra desse momento aí? Se você fechar o olho, você lembra desse... Eu lembro que eu falava assim, porque eu tinha aquela visão que eu falava, eu vi a fábrica, porque eu já tinha ido lá, né, assim, com ele para levar material, alguma coisa assim, mas eu olhava a fábrica assim e falava, caramba, cara, via todo mundo no computador, as coisas lá, falei, acho que trabalhar aqui, os caras, né, tipo... Só que não é, cara, ele tinha uma visão, e isso é bacana que ele tem até hoje. Sim. Depois a Aline vai falar um pouco disso também, como que foi. Ele tem uma visão que assim, cara, se você tem força de vontade, se você é esforçado, tem vontade de querer algo a mais, cara, ele fala, esse cara que eu quero trabalhar junto, porque eu sei que isso vai render alguma coisa. E era... Mas eu admiro muito. Cara, e isso é legal porque, assim, é uma coisa que na época eu sempre tive, como eu falei, eu tenho, né, tinha uma boa formação, já tinha feito curso de TI, informática, atendimento, tudo mais, então eu tinha um conhecimento básico já sobre as coisas. E isso ajudou bastante porque, e até uma coisa que eu falo muito hoje em dia, tenho um irmão que tem 15 anos, e eu falo muito isso pra ele, cara, às vezes a gente faz algum curso, faz alguma coisa, pra conhecer, sabe, pra conhecer algo diferente. E não quer dizer que você vai trabalhar com aquilo ou ver daquilo, mas é bom pela informação que você tem. E aí, por eu ter esses conhecimentos, isso me facilitou entrar na fábrica, porque eu conversava muito bem, já tinha curso de atendimento, curso de informática, fui para a parte de atendimento depois dos serviços gerais, aí depois entrou com estoque, porque o estoque era tudo bagunçado, cara, imagina, aquelas fábricas, né, tipo... O cara, 2008, os caras ralando, a fábrica, o Fabrício ficava viajando tudo, não tinha um sistema ainda, até computador na época não era que nem é hoje em dia, né? Tem muita gente que entra hoje lá, a gente fala o jeito que era antigamente da vida mesmo, das coisas, a galera não sabe. Tem funcionário hoje em dia que não sabe nem o que é um rádio, tipo, como não, funciona um rádio. Cara. Então, por causa dessa galera mais nova, né? Mas aí o que acontece? Então, na época, eu sabia mexer com o computador, comecei a fazer as coisas. Aí eu lembro que eu peguei para formatar todos os PCs da fábrica, eu era o único que sabia fazer isso. Interessado, né? Interessado, eu sempre fui curioso de fazer as coisas. E isso foi me ajudando nessas etapas. Porque daí o que aconteceu? A gente foi implementar um sistema de estoque, eu sabia mexer em computador, sabia fazer as coisas, foi eu para fazer isso. Aí precisava fazer outras coisas de computador, o Leandro sabe mexer, sabe fazer. Então eu comecei a pegar confiança com ele. E hoje você... Qual o seu cargo dentro da Skycan? Hoje eu tomo conta de tudo praticamente lá. O Fabrício nem fica lá. Hoje então você é um diretor praticamente. Exatamente. Você é um gerente lá dentro. Exatamente. Eu tenho gerentes, que é a Aline, que é gerente comercial, tem a gerente da fábrica e eu tomo conta legal, de tudo. Cara, então assim, só que é o que a gente fala. Isso não é uma coisa que acontece da noite pro dia. Como eu falei, são 16 anos. E então importante é muito conhecimento, isso, muitas coisas que as pessoas acham que as coisas acontecem muito rápido, né? E que é tudo sem merecimento, né? Exatamente. É que cara, é até complicado falar disso um pouco, mas assim, as pessoas às vezes veem a gente hoje, porque eu sou relativamente novo, se for comparar com outras pessoas, até quem trabalha lá, poxa, estou com 34 anos hoje, mas eu lembro que no começo, lá atrás mesmo, logo no comecinho, as pessoas falavam para mim, Leandro, cara, procura outra coisa para você fazer, porque aqui você não tem futuro não, aqui você está nos serviços gerais, muito legal você tem ensino, isso. Você tem isso, você divide procurar outra coisa, vai trabalhar num lugar melhor. E, cara, por algumas vezes aquilo entra na cabeça. E às vezes essa pessoa, ela ficou pra trás, né? Porque às vezes era um pensamento dela. Exatamente, porque assim, olha, o que acontece? Era o conselho que ela daria pra ela, às vezes. Né? Mas é isso que daria pra ela. Falam muito sobre si, né? Então, esse é o grande Exato. E também tem a ver assim, às vezes não é maldade. Às vezes a pessoa vê uma... Vamos dizer, e fala até por impulso, né? E vê assim, vê que você tem uma capacidade a mais do que você tá fazendo, só que tem aquela coisa de você pensar lá na frente. Cara, o Fabrício depositou confiança em mim, ele sempre falava, vamos comigo, as coisas vai dar certo, vai melhorar, você vai fazer isso. E foi o lance de eu acreditar. Eu tive a oportunidade de sair, já quis sair, aí ia, conversava com ele, segurava. Então tem muito disso, cara. Hoje em dia as pessoas veem o que a gente tem, o que a gente conquista, de um modo geral, né? Não que eu tenha muito, você tenha muito, mas tipo assim, a gente consegue chegar num estágio que a pessoa olha hoje e fala, é novo, não sei o quê. É playboy. Sim, eu entendo perfeitamente. Ainda mais por ser japonês, né? Eu não sou japonês, mas nem descendência eu tenho, descendência indígena. Mas assim, ter o olho puxado, isso, é aquilo. E às vezes ela não conhece a história por trás. E isso que é legal.
E aí você tá tendo a oportunidade de falar isso aí, Leandro. Esse caso seu, cara, não serve para tantas áreas. Isso vai virar um tantas corte, pessoas. com certeza. Vai, com certeza, é uma superação muito legal. Porque hoje na odontologia tá assim, cara. Hoje na odontologia tem muita pessoa desistindo muito rápido, sabe? Eu acho que é muito pouco sobre o que a pessoa faz, mas como a pessoa é. Eu acho que você tá dando um exemplo aí. Como pessoa. Como pessoa. Porque assim, a gente, né, uma coisa interessante, aí todos os convidados que vieram. Tem uma história meio parecida, né? Exato. E eu acho uma coisa assim interessante. A gente só tá trazendo pessoas de sucesso. E eu até chamei atenção pra isso. Vamos ver a hora que eu vou errar nessa E até agora previsão. todos têm mais ou menos a mesma história. E todos não são da área que estavam vindo. Ninguém, apesar, ninguém. eu falava, então, nenhum tinha dentista na família. Agora o que eu vou dizer é, ele não tem ninguém na família que é da Skycan, né? Ou da Então, uma área meio que parecida, exato. assim, né? E você Então, superou, cara, isso aí. muito legal. E tá onde tá hoje com total mérito seu, cara. Meus Sim. parabéns mesmo. Valeu. E isso aí eu acho muito bacana, cara. E agora Aline, vamos saber também um pouco queria da história saber da Aline também, né? Eu sempre trabalhei na área de vendas e quando eu resolvi mudar de ramo, assim, né, digo mais sobre o trabalho, sobre o nicho, eu conheci a Skycan. E aí eu enviei um currículo para uma vaga que estava disponível e aí eu pesquisei sobre equipamento. E a primeira coisa que veio na minha cabeça é assim, meu pai morre de medo de ir ao dentista. Ele tem muito medo e ele tem quase 60 anos, ele tem medo mesmo. É muito comum, né? E é comum isso, acontece demais, porque nós somos criados para isso. A mãe da gente já fala desde pequenininho, se você não Sim. escovar o dente, você vai no dentista, como se fosse uma coisa péssima. virou É o ritual castigo, já. né? Exatamente. O castigo já é o Ritual, dentista. ritual. E aí eu comecei a ver, procurar no Instagram, procurar, né, os profissionais que atuam, e eu entendi que era muito mais que uma câmera intraoral. Então, é como você mudar a vida de um paciente, porque vocês levam informação. E isso me chamou a atenção. E aí eu fui, entreguei um currículo, não estava na pretensão, e aí fui chamada, tal, passei na entrevista, até foi o Leandro que fez a minha entrevista, tal. Passei na entrevista e comecei a trabalhar como consultora. Eu sempre apresentei ótimos resultados na empresa como consultora, porque eu sempre fui olhando para o lado humano do dentista. E eu sempre falo isso até hoje nos meus treinamentos, porque eu acredito muito que processo precisa de um treinamento. O sucesso, ele tem que ser treinado a todo momento. E eu sempre falo pro pessoal, gente, antes de ser dentista, eles são pais, eles são empresários, eles também têm uma demanda grande, então a gente precisa pensar neles assim. E não é sobre a venda, é sobre tudo que a gente oferece por trás dela, né? Só que daí chegou um momento que parecia que eu não estava indo na mesma direção do que o pessoal. E aí foi quando eu falei pro Leandro, né? Eu falei, Leandro, eu vou sair. Ele, não, vamos conversar, tal. Daí o Fabrício, que é o dono, ele me chamou e falou pra mim, mas por que você quer sair? Eu falei, porque eu acho que a gente teve pode... um dedo aí na história dos dois várias vezes, hein? Não foi só na contratação, não. Ele falou, porque eu acho que a gente pode mais. Falei pra ele, e do jeito que tá aqui, a gente não vai caminhar. Então a gente vai ter que fazer umas mudanças. Eu acho que esse tipo de profissional é o profissional que todo empresário quer, cara. E aí ele Que tentou tá levando, entender... né? Leva não só pelo salário, leva como... E aí ele tentou entender, foi uma pergunta que ele me fez. Ele falou, mas você tá batendo meta, como assim você vai sair? Porque a Sky paga muito bem pra gente. Isso aí a gente não pode negar. Como consultor, ou até mesmo a gente que tá na área da gerência, a gente recebe bem. E aí ele falou, mas você tá batendo meta, o time não tá batendo meta e você tá batendo meta. Eu falei, tá, mas eu quero mais pra mim, falei pra ele. E só isso aqui pra mim já basta, já deu. O que eu tinha que aprender aqui eu já aprendi. Agora eu quero ensinar. E aí foi quando veio a oportunidade de trabalhar na área da gerência. E aí eu entrei com treinamentos de atendimento, treinamento de mentalidade, treinamento de levantamento de perfil. E é onde a gente ó, vem... eu vou fazer uma confissão. Com todas as pessoas que eu conversei que te conhecem, todas te rasgaram de elogios. Todas. Hoje mesmo, eu fui num cliente, então a gente falou pra mim assim, manda um beijo pra Aline, pra mim, que ela é sensacional. Eu comprei esse aqui por conta dela. Você sabe quem que é? Eu te falei já, grande abraço pro Dr. Lucas. E falou de você hoje pra mim. Beijo, E foi né? até coincidência, né? De estarmos aqui hoje. Parabéns por essa. Por esse, é um dom. Eu acho que isso a venda é um dom. E todas as profissões têm, né? E a gente precisa começar a administrar isso melhor, porque venda é comunicação. E a Sky, ela vem de encontro nisso. Então, a gente casou todas as informações de uma maneira que ficasse mais fácil para o cliente, e é onde a gente começou a ter vários cases. Então, a gente conseguiu também trazer os clientes mais para perto da gente. Hoje, eles ficam felizes quando eles gravam algum material para a gente. Então, isso é gratificante. Vocês têm muito... O dentista, né? Sim. O dentista, ele faz um vídeo que é muito legal. O dentista faz um vídeo, por exemplo, do Rodrigo, que eu acho que é o maior ídolo da odontologia. Ele diz, posso falar com um amigo na oncologia.
E, assim, é legal que os dentistas, eles publicam os resultados para vocês, né? Sim. Eles Literalmente. fazem o próprio marketing para vocês. Eu acho isso fenomenal também. Sim. Vocês acreditam muito nisso. Muito, 100%. E principalmente também na experiência, né? Então a gente sempre deixa isso muito claro no atendimento, tanto a experiência do profissional como a experiência do paciente. A gente precisa pensar com as duas cabeças, é dos dois lados. Então a gente tem que mostrar para o dentista que muitas vezes vem lá para a gente meio arredio, porque vai pesquisando outras câmeras no mercado e aí eles chegam com receio de saber o preço. Mas aí quando a gente mostra para ele como o paciente vai se sentir em cadeira, como vai melhorar a comunicação dele, a gente consegue ter um retorno muito maior. Muito legal. Com certeza. Uma coisa legal, assim, que eu acho interessante a gente abordar também. Como que está sendo hoje a comunicação, assim, o cliente ele vai até vocês, ele procura vocês de alguma maneira, ou vocês abordam o cliente, o cirurgião dentista, e como que é realizado esse protocolo hoje de venda para o cliente? Essa é a minha dúvida, né? Uhum. Eu sou um cirurgião dentista, eu estou no meu consultório, e o Dr. Benjamin Amaral vem até vocês, procura, assim, por que eu tenho que ter Skycana no consultório, né? O que te agrega, assim, como que é feita essa venda hoje para o dentista? Nós trabalhamos das duas maneiras, né? Então, a gente tem o atendimento presencial para quem fica mais próximo da fábrica, como também online. Como a gente atende a nível Brasil, nós trabalhamos com diversas campanhas. Então, a gente tem muito material lá na empresa, a gente grava muito material de marketing explicando como funciona o equipamento. Nós gravamos também alguns takes de dentistas também, que a gente vai até o consultório gravar esse material. E aí, a gente recebe os leads através do acesso do próprio dentista à plataforma. Também fazemos a captação, que é normal em toda venda. Então, a gente aborda o cliente, fala sobre os benefícios, procura primeiro saber se o cliente já trabalha com algum equipamento, algum sistema por imagem, como ele faz a avaliação diagnóstica dele, porque a Sky, ela vem com uma venda de impacto. Então, se na sua primeira avaliação você utilizar um sistema completo de diagnóstico por imagem, você tem um time da venda muito mais rápido. Então, você consegue fidelizar esse paciente mais rápido. Então, essa é a nossa proposta hoje. E aí, a gente atende através de videochamada, nós também fazemos ligações, o WhatsApp, e a gente vai acompanhando, fazendo follow-up com esse cliente. Muito bacana. Vou fazer uma pergunta que é para você, eu vou fazer uma pergunta para vocês, tá? Você como empresário, que eu acho muito legal, que você, hoje você também faz a maioria das avaliações da clínica do Benjamin, não é? Você que faz a avaliação ou é o terceirizado? Eu acho que, na verdade, a Jéssica e eu, né? Vocês fazem a primeira avaliação. O quanto uma imagem para o paciente, o quanto uma imagem diagnóstica para o paciente faz uma diferença em venda? Eu acho de venda sim, de fechamento. pelo menos não é nem que eu acho, né? É que eu percebo aqui no consultório. Faz total diferença, porque às vezes a gente fala assim, olha, tem um dente aqui que não tá muito legal. E aí a gente tem, na verdade, uma dificuldade de mostrar isso pro paciente, né? Aí, o que acontecia muito antigamente? A gente dava um espelhinho pro paciente, que é um espelho assim, né? Desse tamanho. Ah, é o maior espelho, vamos dizer que seja um espelho assim. E aí a gente coloca o espelhinho, né, do dentista. Para fazer emitir um correflexo. É quase que, né? É um jogo de espelhos ali para mostrar uma coisa que tá apagada. Ainda tem isso, né? Então, a Skycana, eu tava até olhando aqui, o aparelho é lindíssimo, né? Sim. E aí, ele tem a questão do LED ao redor, então ele ajuda na iluminação. Sim. E ele também faz a captação da imagem, né? No mesmo momento ali. Exatamente. Mas explica isso para nós também com detalhes, aí para quem tá em E casa. não é também só quer um saber. LED, né? Na verdade, eu acho que são vários aqui. Então, né? Como é que funciona essa esse? câmera, qual que é o grande diferencial dela, né? Você pode ver até pela questão estética dela. Empenhadura Ela é dela, alumínio de aviação. Então, o que quer dizer, né? Que a gente fala muito sobre isso. Alumínio de aviação. Durabilidade, qualidade, um produto para o resto da vida, em termos de você ter o produto. Aí, parte eletrônica entra em outros pontos, que daí a eletrônica pode durar 20 anos, como pode durar 20 dias. É difícil saber, a gente tem a garantia dela e tudo mais, só que ela é anodizada, que permite essa camada aqui cromada, que dá um charme a mais pro produto, vamos dizer assim, também, né? Tem a questão técnica da anodização, que daí entra em outros processos que a gente tem lá, que é, por exemplo, para Inmetro, que é para questão de segurança também. Ela tem anti-embaçante. Então, que é isso fundamental. Exatamente. A gente Fundamental. teve outras câmeras, e tem ainda, porque tem muitos clientes que usam, que são câmeras que não têm um anti-embaçante ainda. Acontece, esse modelo que a gente tem agora, ele já tem um anti-embaçante, tem 19 LEDs de Era iluminação. pergunta de seguidores nossos, viu? Ah, é? Quando você colocar na boca do paciente vai embaçar A tudo? nova não embaça. Aproveita Então, e responde. Já se não for fica Leandro. tranquilo, Leandro, gente, a seu nova xará. não embaça. E tem também a questão da mistura do LED quente frio, aí tem umas questões mais técnicas. Ela tem cabo, né, que a gente tá só com a câmera, mas é todo um kit, tem as Como é que é capinhas feito o registro, autoclaváveis. para quem não conhece? É no pé ou na mão? Pedal sem fio, tem o pedalzinho para captura de imagem sem fio, por quê?
todo movimento que a gente tem na mão, acho que até para quem trabalha com câmera profissional sabe disso, e os dentistas muitas vezes trabalham muito com câmera profissional, o que acontece? Cara, você precisa de estabilidade de luz, são dois pontos fundamentais. Se você não tiver estabilização e iluminação, você não vai conseguir fazer uma boa imagem. A questão é, a câmera, eu tenho estabilização na mão e às vezes o tipo de imagem que eu vou capturar permite ter uma pequena vibração. Quando eu tenho aqui, que nem aqui, 11 lentes de aumento, que eu consigo captar com precisão alguns pontos. Então, se eu colocar aqui na mesa, eu consigo pegar os poros aqui do risco. Você que trabalha com a SkyCam sabe disso. O que acontece? Se eu tivesse um clique na mão, cara, essa pequena vibração aqui, que nem você nem tá vendo, ela vai fazer isso daqui na imagem. Eu já tive câmeras das quais eu usava na mão e eu tinha que fazer 400 imagens para salvar 2, 3. Sim. Eu tinha uma dificuldade E tem absurda pra um isso. outro ponto, assim, são 2 pontos que são também diferenciais. Aqui é o quê? O foco manual, tá? Então, assim, a gente tem o sistema de software, captura, salva, tudo. Isso daí é outro ponto, depois a equipe da Aline lá pode explicar melhor, que a gente tem todo um software específico para isso. Mas, além disso, o foco manual permite o quê? Eu pegar planos de imagem. Por exemplo, às vezes eu tô num dente, essa capinha aqui ela serve de apoio também. Então eu tô num dente, eu quero tirar uma foto, vamos supor, né? da cúspide ali, da parte principal. Tirei a foto. Aí, só que esse dente, ele tá com uma fratura mais profunda. Eu quero pegar um ponto, ou o canal, por exemplo, lá no fundo do dente. Muitas vezes, o foco manual, o foco automático, ele trabalha com o primeiro plano. Exatamente. Então ele pega a referência do primeiro plano, né? E você não consegue pegar lá no fundo. Isso daqui você consegue ajustar. E o outro é a questão de asepsia. Porque qual que é o grande... Ajusta no pé também ou não? Não, o ajuste é aqui, ó. É na mão. Você vai girando e ajusta. Ó, É o mesmo princípio de uma câmera profissional mesmo. E o clique é no pé. Só que qual que é a grande questão? Tá, beleza, vamos supor que você usou numa cirurgia, num canal, sei lá, em qualquer procedimento. A capinha é autoclavável, vai para autoclave. A câmera pode fazer a asepsia dela com álcool 70. Então, isso daqui é um outro ponto. O plástico, com o tempo, se você começa a passar muito álcool, ele começa a ressecar. Então, você tem que usar aqueles plásticos. O plástico filme, que o pessoal fala. O plástico filme, se você usa ele muito tempo, a hora que você começa a tirar, ele começa a marcar o produto. Tira um pouco a qualidade também da foto, Tira né? um pouco a qualidade. Então, tem várias coisas que a gente, sim... Qual que é o grande diferencial da Sky, agora como empresa? Sempre pensar no cliente final, que é o dentista. Então, o nosso produto ele não foi desenvolvido, por exemplo, de uma engenharia. Eu tenho um grupo de engenheiros, foi lá, desenvolveu um software e fez. Não, a gente tem uma engenharia interna que eles trabalham para a gente. Então, são registrados para a empresa, não é terceirizado. A gente pega as ideias de dentistas, que foi o que a gente fez desse produto hoje. O que você precisa? Preciso disso. O que você precisa? Preciso disso. A gente desenvolveu uma ideia, criou um produto. A partir daí, vamos colocar o de 2016, mais ou menos, que vem dessa versão da SkyCam Advanced, que já tem o SkyBrain e tudo mais. Todas as ideias que os dentistas mandam pra gente via consultor, que às vezes ele fala, poderia ter um botãozinho assim, poderia ter isso daqui. Cara, a gente manda pra engenharia. Se for aprovado a ideia, isso daí entra numa próxima atualização e atualiza todo mundo que tem o equipamento disponível para atualização. Por que eu falo isso? Porque a versão é Android. Às vezes você tem um Android, sei lá, de 2 anos atrás que ele não permite atualizar. Se permitir, se o seu equipamento, a caixinha, permitir a atualização, ele atualiza, sem custo. Que legal. Entendeu? Então, assim, eu tenho clientes que estão lá na versão de comprar em 2020, na época da pandemia, ou 2019, que o equipamento ainda permite algumas atualizações, e o cara tá, se não na última versão, mas praticamente na última. E ele mantém sempre atualizado. Que legal, não Então, assim, sabia. a gente tem... Assim, aí eu entro um pouco mais em parte comercial, ali ele pode falar um pouco. Depois tem questão de upgrade também, o cara consegue, por exemplo, pela empresa ser fabricante, às vezes, por exemplo, poxa, queimou minha câmera. O que você faz na maioria das empresas? Descarta e compra outra. Não, a gente é fabricante, queimou a câmera, manda para a fábrica, eu vou fazer uma avaliação. Isso é muito legal. E aí eu tenho peças de reposição. Se a gente não tiver, daí tem condição de upgrade. Não é um upgrade no sentido de, o upgrade o que seria? Poxa, vou atualizar uma placa. Não, manda o produto, a gente vê o que dá para fazer de custo e altera. Então tem essas etapas também. A maior dificuldade dos scanners, né? Mudando um pouquinho assim. Sim. Quando eles chegaram no Brasil, né? Porque eles não tinham a parte técnica para resolver os problemas. Quando dava algum pepino, eles não conseguiam muito isso aí. Aí teve até uma questão da Dental Kramer, né? De ver essa dificuldade e tentar resolver isso aí, fazendo uma parceria para poder... Um dos pontos que a gente tenta explicar bastante para os dentistas é a diferença entre os equipamentos, porque eles têm propostas diferentes. Então, às vezes um dentista chega para a gente e fala, mas eu tenho um scanner. Perfeito. Não que não seja um equipamento bom, é um equipamento ótimo. São coisas completamente distintas, mas
falando assim, no frigir dos ovos, né? A gente precisa deixar claro que a Sky, ela vem para prevenção, para um diagnóstico mais preciso. E muitas vezes não Comunicação compensa. também Exatamente. Não compensa você usar um scanner na sua primeira avaliação. É um equipamento com um alto custo. Então, de repente, ele não vai se pagar em cadeira tão rápido como a Sky se pagaria. Exatamente. E aí, quando você consegue fechar tratamentos mais fáceis, né? Menos complexos, vamos dizer assim, você consegue ter um retorno mais rápido ainda do equipamento. O seu paciente, ele enxerga ali o que você explica para ele de uma forma técnica. E o que o cirurgião você deve ter muito relato de que impacta, né? Uma imagem, às vezes, você tentando falar para o paciente uma coisa. Agora, você mostrando, a imagem vende, né? Assim como a própria Skycam fala isso para nós, né? Exatamente. A imagem vende por si só. O quanto uma imagem impacta o paciente, né? Sim. Se você demonstrar uma cárie, né? Uma cárie oclusal, uma classe 1, no espelho é uma coisa. Agora, você colocar numa tela de 40 polegadas na cara do paciente, o quanto isso Não tem como ele fugir, né? Não tem como fugir. E é A engraçado. cara já pegou ele Exato. e ele vai. E agora ele vai ter que ver. E quanto isso Vai ter que fecha o encarar orçamento, aquilo, né, Aline? Quanto isso impacta para fechar o orçamento? Muito. E o mais engraçado é que, como vocês falam bastante termo técnico, o paciente não sabe. Para ele é um buraco. Para ele é uma mancha. Para ele tá quebrado o dente. É importante você falar isso, né? Olha, Um fala pontinho pra preto. você ter uma noção, Eduardo, olha só, pra você ter uma noção. Exatamente Eu tava isso. conversando com um paciente um dia desses e falando, não, e paciente assim, de alta renda, né, obviamente. Tô falando então, porque daí a gente vai fazer uma coroa posterior. Você falou gringo. E olha só que coisa interessante. A pessoa entendeu que era coroa, mas ela achou que posterior era porque era depois. E a gente aqui, pra gente é uma coisa óbvia. Posterior, porque é um dente do fundo, né? A gente tem que se Como assim policiar, posterior? né? Uma coroa posterior. Mas como assim? Mas eu já não tô pagando pra ela, não, a coroa é posterior, essa aqui é a coroa posterior. Não, eu já entendi, mas por que essa daqui não é posterior? Eu falei, não. Aí eu percebi, falei, poxa, eu nunca tinha passado por isso, ó. Isso porque Aprendendo, 13 né? anos de consultório. Mas uma imagem ali facilitaria. Exatamente. Você porque daí ela ia ver o dente do fundo. Exato. Mas você sabe como Né? que eu comecei a treinar melhor o pessoal da equipe do comercial? Quando eu peguei e levei a câmera para casa e coloquei para os meus filhos. Eu tenho um filho de 11 anos e um filho de 5 legal, anos. cara. De verdade. E aí eu fui mostrando os dentes para eles. Aí eles ficavam, mãe, o que é isso? O que é isso? O que é isso? E eu fui explicando do meu jeito. E aí eles entenderam. Então hoje eu tenho um filho de 11 anos que ele vende uma Skycam como ninguém. Mas por quê? Ficou fácil de fazer negócio com ele. E é o que eu falo pro pessoal, gente, tem que ser fácil. Porque imagina, enquanto você está conversando comigo pelo WhatsApp, você está atendendo 5 pacientes, você está conversando com a sua secretária, você está marcando um jantar com a sua esposa e você ainda tem que buscar seu filho na escola. Sim. E ainda tem que responder sua contadora, se for final de mês. Você está fechando. É essa a sua rotina. Se eu deixar o atendimento mais complexo, dificilmente você vai conseguir me atender. Agora, se eu deixar ele rápido, de uma maneira fácil, como você entenda, é mais fácil de você entender o que eu quero te falar e é mais fácil da gente fazer negócio. E a pior situação é quando o vendedor ainda fala assim, né? Olha, posso falar, você pode falar por telefone? De brincadeira. Não é verdade? E normalmente essa é Não a pergunta-chave nossa lá. É mesmo? É o que vocês fazem Tá na podendo hora? falar por telefone? Tá podendo. Tem 5 minutinhos para uma videochamada? Quando o cliente não conhece a Sky, a gente oferece Não, quando uma ele quer, né? videochamada oferta. Não assim, a primeira chamada, se você falar assim... Não, acho que é melhor por telefone. Putz, cara, não. Então, Não, a gente sempre quando vocês procura o querem explicar e WhatsApp. mostrar, aí é a melhor coisa, né? Porque Já a gente resolve. sabe da rotina de vocês, como é isso. corrido. É o que você falou aí, tá fazendo um monte de coisa. Como é que você vai parar ali? Vou aproveitar para falar uma coisa, que aproveitar que a gente tá com espectadores, né? A pior pergunta que a gente tem lá é quando a pessoa quer saber sobre o sobrou pro produto. dentista, hein? Sobrou pro dentista, só. Eu quero saber. Só tá dentista vendo agora. Exatamente, Só não, é dentista por isso assiste mesmo. Quando a gente fala assim, ó, ele quando vem por indicação, vou colocar um contexto aqui para ficar melhor, tá, gente? Quando vem por indicação, ou o cliente, tipo, já conhece de algum lugar e chamou a gente porque viu num site, alguma coisa, ok, ele já conhece, você fala, ó, conheci em tal lugar, ou tal pessoa me indicou, eu queria saber como funciona. Legal. Esse cara abriu um espaço pra gente poder explicar. Sim. Porque diferente de somente uma câmera intraoral, porque o que é uma câmera intraoral que as pessoas têm em mente? Câmera, cabo de câmera, eu ligo no computador e faço imagem. Ponto. O nosso sistema não é assim. O nosso sistema ele tem a câmera. Dentro da função câmera, tem várias funções, que aí é o que eu te falei, ajuste de LED, capas autoclaváveis, tem questão como você captura, tem como gravar vídeo, tem como fazer isso. Então, assim, tem organização comparativo, das pastas. organização Sim, de pastas. Então, assim, comparativo. não é uma câmera para você colocar no computador e tirar foto. E para isso, tem uma explicação. E normalmente no WhatsApp a gente não tem essa abertura para explicar nem esse tempo. Por quê? São duas situações que, assim, o cliente entrou por um lead, por captação, algum sentido que não seja indicação, como eu falei, ele chega e fala assim, preço.
Essa Não, é a ele pergunta ele que você não falou? dá bom dia. Não tem bom dia. Não Tipo assim, tem a semana, bom dia. bom dia, doutor, Isso. tudo bom? Recebi seu contato para fazer uma mas aqui apresentação. também, o pessoal que entra em contato. Não, a maioria- exatamente. Quanto custa? A gente sabe lidar com isso, mas a questão é... Então você já aborda assim, ó, custa X e Não, vamos Não, aí que tá. Aí é que tá. Explica aí, Aline. Aí a gente tenta entender se o cara realmente conhece a gente. Então, Aham. a gente pergunta assim, de qual versão? Como assim, de qual versão? Aí a gente sabe, o cliente não sabe nada. Sensacional. Aí a gente normalmente... Vamos aprender com ela. Sensacional, Vamos já aprender. aprendi. Normalmente... Vai, me ensina a Olha, gente- então a gente tem Qual é aqui- o preço do quê? Tem a Skycam, mas também tem a parte de vendas dela, que ela Dá tá uma ensinando aula pra pra gente. nós Vai lá. aí, dá uma aula pro Brasil aí, vai. então. E aí a gente pergunta de qual versão? Ah, mas como assim? Vocês só não tem uma versão? Não, a gente não tem uma versão, uma só versão. A gente precisa entender como é a sua rotina clínica para que a gente consiga apresentar a melhor solução para você. Ah, então você trabalha em consultório próprio? Sim, eu trabalho. Show, então eu já sei que é uma advanced para ele. Como é a sua rotina clínica? O que motivou a sua procura? Eu quero documentar meus casos, eu quero melhorar. 100% quer melhorar a comunicação com o paciente. Quero melhorar minha comunicação com o paciente. Perfeito. Você atende em qual cidade, em qual estado? Porque aí a gente já consegue saber quais são os clientes que a gente tem próximo para a gente usar eles como argumento também numa venda. Aline, desculpa, só fazer uma pergunta pra gente dentro desse tema mesmo. Por curiosidade, você falou aí de um atendimento extremamente personalizado, e agora me chamou a atenção aqui. Você acredita nesses chatbot? Não, a gente não usa. Vocês não usam, né? Não. A gente também não usa aqui. Não. O chatbot, pra quem não sabe, é um dispositivo que você coloca no celular, a pessoa ela entra em contato Sim. e vai surgindo as opções. Mas Não. todas as pessoas que eu ouvi falar sobre isso só critica. Então, Eu não conheço uma pessoa que fala bem por porque parece algo muito tentador, né? Então. Você olha e fala assim, nossa, eu quero colocar. E aí eu tentei algumas vezes aqui. Só que às vezes dá alguns probleminhas e também tem outra coisa. Muitas das vendas e da forma que você chega até o cliente tem a ver com a sua interação. Exatamente. Não com a forma que o outro chega. Porque Ah, ninguém chega perfeito. querendo comprar e tá pronto. A pessoa ela vai tendo trabalhado. E aí existem dois parâmetros, né? Primeiro que, se a gente vende um equipamento que oferece uma odontologia humanizada, não tem como a gente não Sim, atender exato. o cliente da mesma forma, Exato. entendeu? E outra forma, e outra Tem que coisa acompanhar o também. processo. A gente precisa acompanhar o processo e a gente precisa saber o que aquele cliente quer. Porque muitos chegam pra gente querendo saber só o preço, mas ele tá, desculpa o termo, ferrado de Sim. grana, Aham. ele não tá conseguindo... Só um curioso. Exatamente, ele não tá conseguindo mais fechar tratamento, ele caiu ali na guerra do preço, porque isso Aham. existe na odontologia sim. E nem demais. quer, na verdade, às vezes ouvir É. o seu discurso de que ele tem que sair desse Exato. mercado. Mas é o que mais tem, eu acho. Mas aí quando a gente consegue entender esse cliente, saber como ele trabalha, quem são os concorrentes dele, Aham. quando a gente faz uma simples pergunta, como você trabalha os seus pacientes inativos? Como assim? Ah. Aí a gente pergunta, como assim o quê? Aí a pessoa já fica mais assim, paciente inativo? Ué, você não Essa parte é trabalha muito seu legal. paciente inativo? Você lembrar ele com uma imagem, Exatamente. que eu acho que é isso que você vai dizer. É. Lembrar o paciente com uma imagem, olha só o seu dente que Mas estava eu aberto. acho isso é altamente impactante. né? Então a gente É precisa altamente. falar do processo de vendas no consultório e a Skycam, ela traz isso para vocês. Não é só o equipamento. Não é né? só o equipamento. Então a gente trabalha com know-how de informações. A gente tem treinamento técnico, treinamento comercial. A gente está bolando agora uma masterclass também. A gente tem uma plataforma que é a Skycam Prime. É como se fosse um EAD mesmo. O dentista tem várias ferramentas lá para ele engajar com o equipamento. Eu vou até selecionar aqui, que era uma das principais dúvidas. Aline, vamos supor assim, tá? Só deixa eu tomar como embasamento Mas aqui. essa aqui que a gente tinha falado, ó. Vamos lá, isso aqui eu acho bem bacana. Por exemplo, ó, do Fernando, de Cuiabá. Olha isso, cara. Exatamente, vamos lá. Quais as diferenças, por exemplo, ele está querendo dar um sinônimo assim para você, assim, a diferença da Skycam em relação ao protocolo do clínica. Tem odontograma? Tem. Como que eu posso fazer isso, cada paciente aclopar isso de determinada forma Em- pela Skycam? Ou é simples uma câmera que liga, como você mesmo falou, uma câmera que você aciona e somente salva a imagem, tipo uma galeria. Porque isso é uma pronto, coisa acabou. até que acho que muita que ele não gente nem soube entende, explicar, na é, verdade. Só uma observação, Como tem porque alguns assim, caracteres, ele não soube explicar certinho. o que aqui direito. acontece? A Eu acho que questão... o que ele tá querendo dizer é sobre entrar no software, né? É, Não, mas- exatamente. mas tem- direto no software. Mas tem uma Eu observação que é assim, ó. É que ele Muitas foi vezes, aprendendo tudo. muitas vezes, quando o dentista pergunta sobre o odontograma, ele fala sobre aquele odontograma que ele consegue fazer anotações. Aham, O sim. nosso sistema ele é Como um que pouquinho funciona, pra diferente. quem não entende? É. O odontograma que a gente colocou não é o odontograma onde você marca o dente, marca a enfermidade, faz aquela ficha clínica de anotação, Tá. que é o odontograma que vocês têm. O que? A gente preza, e aí para isso tem a questão dos treinamentos que a Aline falou, e tem os vídeos sobre isso, sobre um protocolo de atendimento numa consulta inicial.
Então, assim, você não chegar e, tipo, só olhar o dente dele ali e tirar foto. Não, a gente tem os protocolos, tem as ideias que a gente passa para a forma que você atende. Então, tem muito sobre isso também, que é o quê? Quando eu faço uma captura, por exemplo, de uma imagem, vamos supor aqui, se eu fiz várias capturas, fiz 10 capturas do dente desse paciente, da boca dele, tá? Ou 20, ou 30, independente, um número qualquer aí. Às vezes esse paciente foi embora e você não fez a avaliação, né? Você foi gerar o plano de tratamento e passar para ele no segundo momento. Se você não marcou o dente, esse paciente saiu, no sistema tem uma função de espelhar. Como que você vai saber se esse dente, por exemplo, é um 3 ou um 23? Sim. Se o paciente não está Tem aqui para você tirar uma como colocar dúvida. por sequência Então tem em como um você monograma. marcar o número do dente quando você está fotografando. perfeito. Então é só um pouquinho diferente no sentido do odontograma que os dentistas estão acostumados. Para anotação, seria mais para informação visual do dente, tá? E principalmente para explicação para o paciente. Então, quando você utiliza o odontograma e quando você salva ele no software, aparece lá a data que você fez a imagem. Você faz tipo um pré-cadastro do paciente. Exatamente. pra colocar. Você gera um Perfeito. prontuário digital do paciente, Perfeito. então você vai fazer o cadastro dele. E ali, nesse prontuário, você só resolve tudo com um clique. Porque se você for encaminhar por e-mail para ele, as informações já estão salvas no prontuário. É só você usar o controle e fazer o clique e enviar para ele por e-mail. Pergunta da Mas Cássia eu acho que o que também. eu estava querendo saber também é se você se a própria câmera ela consegue se comunicar com os softwares de avaliação que tem hoje em dia. Não. Não consegue. É Ela individual, né? Ela Você tem que passar manualmente lá. Nós trabalhamos com o nosso software próprio. Só que aí a gente colocou o e-mail. Então, ele tem acesso à plataforma de entretenimento. Então, entra e-mail, Netflix, Spotify, YouTube, tudo através do nosso sistema. A pergunta da Dispensa Cássia, o se uso tem do todas as computador. versões. Oi? A Cássia, de Tremembé, tem todas as versões? Na versão Advanced, Tá. é a mais completa, tem tudo que eu acabei de explicar aqui. Agora, na versão One, que é uma versão para computador ou notebook Tá. Windows, ela é uma versão mais... Como é que eu posso dizer? É uma versão mais mais básica. simples, mais básica. Ela não tem esses acessos como a Skycam Advanced tem. Mas dá também para um dentista que trabalha volante, né? Ele pode levar a câmera, não tem problema nenhum. Lembrando que, desculpa te interromper, Aline, que a câmera é a mesma nos dois produtos. Exatamente, a mesma É a qualidade mesma de, câmera. é a mesma câmera. qualidade de imagem. O que difere é o software. Então é o que ela oferece. Então, hoje a gente consegue atender um recém-formado que ainda não tem consultório próprio, a gente consegue atender quem trabalha delivery, então a gente consegue atender todos os dentistas. Muito legal. Deixa eu perguntar agora uma coisa muito assim, que eu tô curioso pra saber. Se vocês contaram a história de vocês, né? Mas conta um pouco a história da Skycam pra gente. A Skycam, grupo Sky, né? Acho que é ela o- surgiu em 96, mais ou menos, meados de 96 para 97, assim, quando o Felipe fundou a empresa, ele com o Leonardo, que era um outro sócio dele. O Fabrício não. O Fabrício não ainda estava nessa nessa época ainda. Ele é irmão do Felipe, né? Mas ele trabalhava de Fabrício técnico. é irmão dele. Isso. Ele trabalhava de técnico de cadeira e tudo mais. E aí foi fundado em 96, Era técnico basicamente. de cadeira? Que Ele legal. era técnico E de o Felipe? cadeira. O Felipe era vendedor, sempre foi vendedor. A vida toda. Vendedor do quê? De cadeira odontológica, do que você quisesse, Cadeira cara. O pai dele vendia. o pai dele vendia aqueles títulos de. Também não vem da Tipo, odontologia. sabe, hein? Olha de aí. clube, aquelas coisas antigas que os caras vendiam. Tipo, ele vendia sonho, na realidade. E eu acho que veio meio que de família, né? O Felipe virou vendedor de cadeira. E aí ele deve ter tido uma ideia na época lá. Falou, bom, vou ter uma necessidade. Eu adoro isso. Então, assim, foi o que surgiu lá em 96. De lá pra cá... Sabe o que eu acho legal? Porque eles que são, que trabalham na empresa, ele tem orgulho de contar a história da Não, empresa. eu acho cara. fenomenal isso. Vê o olho dele brilha, porque ele acha sensacional mesmo a Não, história. mas é Isso muito que é muito bacana, né, legal. cara? Porque assim, o Felipe hoje ele tem outra empresa e tudo mais, mas, cara, o cara é um visionário, velho. Foi um visionário na época, né? Porque imagina, isso é em 96, mais ou menos. Eu sei que tinha a Kukan, que era uma câmera americana, que era uma das mais tops da época, quando surgiu e tudo mais. E deve ter sido a referência deles, mas, pô, eu lembro que um dentista em Blumenau uma vez falou pra mim, falou, cara, comprei a Kukan em 1998, imagina, eu fui pra instalar a Skycam pra ele. Ele falou, ó, eu gostei da câmera porque tem a imagem parecida com a da Kukan da época e não sei o quê. Ele falou, ó, paguei em torno de $25 mil. Na época o dólar era 1 para 1 praticamente, vamos dizer assim, só que se você comparar com o salário mínimo, que deveria ser uns R$180 na época, cara, era muita grana. E ele falou, e assim... O Felipe falou, bom, vou fazer uma câmera dessa no Brasil. Então, tipo, foi a ideia que ele teve. E aí conseguiu os parceiros, criaram a empresa, depois de um tempo ele tocou sozinho, e lá em 2012 o Felipe estava com outra cabeça, empresa em São Paulo, as coisas. Aí tinha um sócio dele de Brasília, o Felipe comprou a parte do sócio e o Felipe passou o restante pro Fabrício. Falou assim, ó, o Fabrício já toma conta disso há 10 anos praticamente, né? O Fabrício entrou por volta de 2002, mais ou menos. Ó,
toca a empresa. Tipo, o Felipe não fazia mais nada lá, ele só vendia lá em São Paulo os cursos dele e a gente ia nos eventos dele. Como a gente vai até hoje em alguns eventos dele, uma vez por mês, para vender a câmera para os membros do grupo que ele tem. Só que assim, cara, é o que eu falo. São situações que a pessoa lá atrás teve uma ideia, acreditou e volta naquilo que a gente falou. O cara acreditou, vendedor, tipo, criou a empresa dele, conseguiu crescer isso. E ele cobra muito isso da gente. Então, às vezes a gente tá num momento assim que fala, as vendas estão ótimas e tal, e ele é o cara que chega e fala, não, a gente tem que querer mais. Hoje esse Skycam vende pro Brasil inteiro, né? Literalmente. Então ele é muito antenado a isso e ele puxa isso muito da gente. Ele fala o que pra você? A gente quer o quê? A gente quer mais. Tem uma frase do Fabrício que é assim, ó. Eu levo isso porque eu vi muitas vezes, né? Muito tempo que eu já ouvi isso muitas vezes. Assim, se você olhar ele... Fabrício, perdoa aí, tá? Vou falar isso. Desculpa, mas eu vou falar isso. Se eu olhar ele, cara, você fala... Esse cara não é dono, não é empresário. Nunca. Ainda mais agora que ele tá na roça, cara. Tipo, esquece. Uma hora você vai conhecer. Mas, sem sacanagem, se ele passar aqui, você não imagina que ele é dono da Skycam. Não por ser, mas porque assim, ó... É uma coisa que a gente fala muito isso lá. O visual importa para quando você trabalha com vendas. Então, tipo, isso faz diferença. Depois eu vou falar um pouco mais sobre isso, mas o que eu quero falar é a frase dele, assim, olha, ele fala, assim, quando você tá confortável, quando você chegou num ponto que você falou, pô, agora eu consegui fazer o que eu queria. Ele falou, porque é a hora de mudar. Ele fala isso pra gente. Por quê? Com certeza. Se você estabilizou, tipo, você teve seu conforto, você chegou no nível que você queria, você já tem que pensar em outra coisa, porque você já virou referência para alguém e as pessoas estão vindo em cima e vão tentar tomar seu lugar. Então, tipo, você tem que estar sempre evoluindo. E ele fala muito isso pra gente. Ele fala assim, ó, não é porque eu vendi 100, 150, 200 equipamentos no mês que tá bom. Se eu vendi 100, o próximo passo é vender 110. Se eu vendi 110, 120, tá? É sempre ir além, vindo atrás, entendeu? Né? E ele falou, e ele fala brincando com a gente, mas a gente sabe que é verdade. Ele falou assim, ó, o dinheiro desse mês já foi, cara. Isso daí não importa, o que vocês ganharam esse mês, que conseguiu para a empresa, já foi. O próximo mês está no zero, você começou no zero. Você terminou com 200 equipamentos, está começando com zero. E ele cobra a gente de gastar o nosso dinheiro também. Quer falar sobre isso? Pode falar. Ele fala, vai gastar seu dinheiro como? Vai comprar um carro? Vai fazer o que? Você tem que gastar, não pode deixar o dinheiro parado não. Ele fala assim, se os meus vendedores estiverem endividados, é porque eu sei que eles vão querer vender. Olha a frase dele. E isso é uma coisa que eu falo pra todo mundo lá que entra. Até hoje a gente falou hoje sobre isso. Falei, gente, quem vai receber a primeira comissão esse mês, torra tudo. Vocês não podem chegar aqui com R$1 no bolso. Aí todo mundo fica assim, ó, quem guarda dinheiro não quer ganhar dinheiro. Torra dinheiro, vamos gastar. Daí as meninas chegaram, Aslina, eu torrei tudo. Eu falei, é isso aí, agora vamos começar o mês. Agora é a hora que recupera, né? Tomando embasamento dessa pergunta hoje aí, o que difere a Skycam das outras câmeras do mercado nacional? O porquê eu, como cirurgião dentista, compraria Skycam e não compraria outra câmera? Como diria o Du nas perguntas que ele sempre faz, né? Por que Skycam? Por que Skycam? Exatamente. Cara, Assim como por que odontologia para todos os convidados. Exatamente. O porquê Skycam? Por que eu devo comprar uma Skycam hoje? Eu vou dar uma resposta para você. Amanhã tem negócio, hein? Então já estamos... Não, é isso aí. Deixa o Leandro falar. Cuidado com a polêmica, o Leandro hein? é o coração técnico da empresa. Não, mas assim, eu não Gostei dessa expressão, em coração técnico. Eu vou usar uma conversa que eu tive com o Weber Hitch, lá de São Carlos. Eu gravei com ele esses tempos atrás, né? É porque ele não tem um podcast, não, né? Mas eu não vou falar quem foi. Eu vou falar assim, ó. Quem me convenceu foi o Dr. Rodrigo Vilagra, ele me convenceu. Mas eu não quero que agora... Quem quiser saber o vídeo do Vilagra, tá no Instagram, da Skycam oficial lá, bonitinho. Mas por quê? Eu quero comprar aqui. Eu tive um bate-papo com o Weber e assim, cara, o Weber é uma pessoa sensacional. Da parte de estética e tudo mais, né? Mas assim, é aquelas pessoas que você senta pra conversar, você fica o dia inteiro, você fica conversando com ele e tem assunto. E eu fiz uma pergunta pra ele que responde o que você me perguntou. Que eu perguntei pra ele, Weber, o que pra você é agregar valor? E aí ele me explicou sobre algumas coisas. Pra quem quiser assistir no YouTube, tem a conversa lá com ele também da Skycam. E que faz sentido pra Sky. Porque assim, olha, muitas empresas, todo mundo fala hoje em dia, a frase do momento é agregar valor, né? E o que é agregar valor? É o que a gente fala. Agregar valor, por exemplo, você tem um produto diferenciado que vai durar muito tempo. Você tem um atendimento de qualidade, um suporte. Você tem um pós-venda diferenciado. E além disso tudo, é ter pessoas que fazem com que o dentista, e quem é atendido pela gente sabe disso, assim, a gente está disponível para, por exemplo, te auxiliar a como você faturar mais, a como você vender mais, a como você captar mais paciente. O que a gente entrega? A gente não entrega só um produto. O que muitas empresas fazem? Exatamente. Por exemplo, vamos supor, você comprou um produto X. Não vou citar nome nem marca aqui. Você comprou um produto X. Ô Benja, tá aqui, cara. Se você precisar de alguma ajuda,
Estamos aqui. É Se só ligar vira. nesse número. Se vira. E não é isso que a gente quer. Então, o que a gente faz antes da venda e principalmente depois para auxiliar, e eu tenho muitos cases que eu passo pro pessoal em treinamento, nessas coisas, depois eu mostro para vocês se vocês quiserem. Eu tenho um caso excepcional da Girlene, vou mandar um abraço para ela também lá de Maceió, que é uma dentista que, assim, ela literalmente falou assim para mim, Leandro, ela 60 e poucos anos, ela tem problema na visão, não atende mais clinicamente, o consultório dela totalmente convênio, 90%, e eu falei para ela, ó, a nossa meta é fazer com que vocês fuja de convênio, consiga migrar para particular. Em fevereiro ela mandou um áudio para mim falando, Leandro, ó, obrigado, tal, consegui chegar em 90% de particular, hoje eu atendo assim. Então, assim, o que a gente entrega, que a gente tenta entregar de valor, é assim, o produto já entrega valor no sentido de produto, você não tem como comparar. É a mesma coisa a gente querer, colocando o que é básico hoje em dia, o que é de consumo, um celular. Você tem um celular top, por que você não compra um celular de R$600? Tem celular de R$600. Mas as pessoas preferem ir para um iPhone 14, um Galaxy. Por quê? Porque entrega qualidade, seja por uma câmera, seja por uma videochamada, seja por status. Só que além disso, a gente entrega treinamento, entrega relacionamento, entrega experiência. Que eu acho que nenhum lugar, nenhuma isso câmera, faz diferença. Eu já trabalhei com algumas, te falei, com as 4 marcas. Nenhuma. Mas não só de câmera, Eduardo. É de tudo, cara. Porque assim, olha, a maior parte das empresas que cuidam do cliente e cuidam, que eu falo, não é só vender bem. Vender bem, muitas empresas vendem bem, mas aí depois você se decepciona no pós-venda. É você entregar algo a mais. Então, assim, hoje a Skycam entrega isso, não à toa que é a câmera mais cara do mercado, tá? Nacional, pelo menos. Mas aí todo mundo fala, poxa, mas nossa, eu vejo gente postando, vocês devem pagar. Cara, pode entrar lá, não sei se você já postou, já marcou a gente. É o que a gente faz, é o quê? Olha, entrega um produto, faz um atendimento, fala com o cliente, dá, né, pede, por exemplo, o Lucas, né, que é o nosso vendedor lá, um vendedor mais novo. Esses dias ele prometeu para a doutora 30 dias de prazo, deu 4 dias, porque ela comprou numa quinta-feira, ele lançou o pedido de sexta-feira, faturou, o pessoal tinha equipamento lá, montaram, colocaram o código, porque ele é montado para cada cliente, tinha a peça, montou o código, mandou para ela, segunda-feira estava no consultório. Então ela mandou um áudio agradecendo demais, falou, nossa, você vai antecipar meus resultados, tal. E aí tem os treinamentos, então a gente tem treinamento da fábrica, tem treinamento para aplicativo, tem treinamento. Ah, o cliente está com dificuldade. Cara, eu abro espaço, faço videochamada de como posicionar a câmera, como ajustar. A gente está criando o EAD, que é o Skycam Prime. Para quem é cliente, consegue acessar lá, skycamprime.com.br, que é o quê? É como se fosse um EAD mesmo. Você vai entrar, tem lá a parte guia de treinamento, tem todos os vídeos de uso do produto, que foi uma ideia que eu tive lá atrás, a gente está colocando agora em prática agora, gravei os vídeos literalmente para explicar, por eu ter uma facilidade de explicar sobre o produto, fica mais fácil para quem vai assistir. Tem o treinamento do conceito Skycam, a gente vai colocar mais treinamentos, tem parte de marketing para quem, por exemplo, quer postar às vezes você não tem um marketing para te ajudar. A gente tem algumas artes criadas, que você pode colocar seu logo lá, o pessoal do marketing, a gente tem como se fosse uma mini agência lá dentro, tem 3 designers hoje, elas fazem arte, aí em várias cores você coloca o logo seu lá, então a gente está criando isso, não está 100%, e aí quando você fala quanto que isso vai custar? Nada. Para o cliente hoje isso não vai custar nada. Ou seja, está muito longe de ser só uma câmera. Quem está comprando a Skycam hoje em dia... Então é muita coisa, acho que está comprando um parceiro, né? E a gente tem algumas situações lá na empresa que é bem interessante, porque às vezes o cliente chega para a gente e abre mesmo, Aline, eu não consigo comprar agora. Sim. E a gente não insiste. Doutor, não tem problema, vamos fazer o seguinte, vamos esperar no seu melhor momento, quando você estiver seguro, quando você comprar a ideia, porque a gente não quer vender o equipamento. O equipamento se vende sozinho. A gente quer vender a ideia de você melhorar a sua comunicação, a ideia de você aumentar o seu ticket através dos seus resultados, a ideia de você mostrar mais autoridade no seu atendimento, a ideia de você levar informação. Eu atendi uma cliente, a Cláudia, em São Paulo, a gente foi até o consultório dela, até um beijo, Claudinha, um amor de pessoa, e ela falou assim para mim, o meu faturamento estava ok quando eu comprei a Skycam, mas eu achei que eu precisava me atualizar, porque a tecnologia tá aí, né? E eu tô há tanto tempo na odontologia, eu precisava me atualizar. Aí eu falei para ela assim, o que você viu de diferença, Aline? Eu tenho a obrigação de levar informação para o meu paciente. Então, quando ele senta na minha cadeira e ele mesmo vê como tá a situação bucal dele, eu fecho mais tratamentos em uma boca só. Mas eu sempre falo isso para todo mundo, viu? Que quando otimiza eu vou o tempo. Eu falo assim, pessoal, mostra a imagem. Se você está com um paciente em primeiro impacto na sua cadeira, se ele abriu a porta do seu consultório, é porque ele quer alguma coisa. Sim. Ele está em busca de alguma coisa. Sim. Ou ele está em busca de querer algum resultado. No impacto inicial, se você mostra o problema de feixe primário para ele, e ele enxerga aquilo de uma forma ali, com seus próprios olhos,
é impactante. É. Ele vai querer uma solução imediata para o problema dele. Exato. Através de uma imagem, você consegue, através daquele impacto primário, você consegue abordar um orçamento muito E mais você rápido, muito mais elimina objetivo, os ruídos entendeu? de comunicação. Exato. Elimina a chance também dele procurar outro profissional Exato, para tirar exato. a prova dos 9. Mas E eu falo também pra é um todo mundo. diferencial competitivo. Exatamente. E tem um ponto que eu queria falo isso colocar pra nisso, todo Eduardo, mundo, gente. que é assim, olha, nós falamos muito isso para os dentistas, falamos assim, ó, você tem que usar o equipamento em todo o momento, desde a avaliação inicial, durante e depois. Por quê? Uma coisa que eu falo é assim, a imagem, num primeiro momento, ela consome mais tempo, porque é muito mais fácil você olhar com o espelho, marcar no papel, a imagem passar você- para o paciente exatamente. e falar, beleza. E aí isso entra num ponto que eu toco muito nos treinamentos, que é o que? Zona de conforto. É muito mais confortável. Eu atendo, sei lá, um exemplo, 10 pacientes por dia com um espelho. Se eu começo a colocar a câmera, começa a gastar tempo. Então, o que eu falo pro dentista? Cara, tira um paciente da sua agenda, atenda 9. Você vai, qualidade. você vai espaçar mais seus tempos. Aí eu falo assim, ó, você vai otimizar seu tempo. Leandro, como é que eu vou otimizar meu tempo se eu vou gastar mais tempo? Simples. O que você gasta fazendo a imagem para conversar com o paciente, você otimiza tempo de explicação. Porque em 2017... E a imagem e as 1000 palavras. Né? Exatamente. Em 2017, cara, eu tive uma situação bem assim... engraçado, mas ao mesmo tempo estranho, com uma dentista lá em Vila Velha, no Espírito Santo, que eu lembro que ela conversando, e eu sempre falava assim, porque eu fiquei de 2012 mais ou menos até 2019 viajando o Brasil todo, fazendo treinamento de câmera e vendas, né? Participava dos cursos de venda, a gente fazia, levava, vendia a câmera e eu ficava na semana toda instalando. E foi numa pegada assim, literalmente pegada punk mesmo. E isso trouxe muita experiência para mim, de bate-papo, que nem a gente está conversando Sim, aqui, sim, eu só pra adquiro saber sobre ideias e tudo mais. E aí eu sempre falava assim, não, agora acabou esse negócio de desenhar para o paciente. Só que na minha cabeça eu tive isso porque eu entrei com 18 para 19 anos na empresa, então eu não, graças a Deus, né, eu nunca tive problemas de dente, assim, eu não sei, precisar fazer uma limpeza, uma vez ou outra, tudo mais, mas nesse ponto, graças a Deus, eu sou muito privilegiado. E eu nunca precisei muito ir no dentista, não sei fazer limpeza. Então eu chegava no dentista, fazia limpeza, ok. Quando eu entrei para Sky, eu começava a ver minha boca, eu tinha necessidade. Falei, pô, Eu ia falar isso aí. deixa eu ver como é que A tá. gente Porque eu tô vendo um fala- negocinho um pouquinho mais amarelinho aqui. Exatamente. Eu queria ir no dentista. Então eu comecei a ter o hábito de ir no dentista, que já tinha mas câmera. tem até alguns pacientes que eles não querem fazer dente do fundo. Dá prioridade pro da frente porque o de trás não aparece, né? Só que daí quando ele tá no telão ali, né? Ele Exatamente. começou a aparecer. Tá escondido, mas você tá enxergando, E o né? que eu achei Não é isso? maravilhoso, esse fato que você tá falando, É o Rodrigo exatamente isso. falou assim que E não ainda- usa mais espelho clínico. Não uso. Desculpa. Ele falou que o espelho clínico dele é uma TV. E ainda, depois a gente manda ainda pro, né? Porque é o que a gente tava falando de comunicação, né? Três de agora. reativação. É, Aí três. você manda É verdade. pro paciente, olha só, você se esqueceu desse. É. Aí eu acho que pesa mais ainda, né? É o Pesa peso mais. na consciência. E você Só, sabe que... só, Vocês só criaram colocando, um problema, o viu? Villagra ele tem 3 TVs, literalmente. Não, ele usa uma para raio-x uma e raio-x 2 para portátil, câmera. Exatamente. Ele usa 2 para câmera, uma para ele e uma para o paciente enxergar lá, uma grande na parede. Ah, Só Villagra para finalizar aqui o raciocínio, aí eu cheguei para essa doutora em Vila Velha e falei para ela porque eu já estava acostumado que, cara, quando o dentista falava assim, não sei o que, eu desenho pro paciente, eu achava que era uma maneira figurada de falar. Porque Não, mas era literalmente, né? Então, nenhum dentista tinha desenhado para mim. Eu nunca tive um problema mais grave e tal, então nenhum dentista tinha Eu fiz desenhado. muito isso, cara. Aí Nossa. ela foi e falou assim pra mim, não, e pior que às vezes a gente faz uns desenhos tão perfeitos e o paciente não entende. Aí que caiu minha ficha que ela desenhava. Eu Mas falei eu assim, também, então, mas eu falei isso. assim, mas como assim, você desenha pro paciente? Ela falou desenho, daí ela pegou uma pranchetinha, um negócio cheio de folha assim, olha, eu faço os desenhos perfeitos. Eu falei, meu Deus do céu, você desenha de verdade. Ela falou, mas a gente desenha. Eu falei, doutora, não, agora você vai parar com isso, por quê? Nossa, mano. O que acontece? Quando você mostra a imagem, é simples. Você não precisa ficar explicando que você tirou a foto, por exemplo, o dente tá quebrado. Eles falam assim, aqui tem uma trinca, a gente precisa fazer isso, isso e isso, vai ver na radiografia. Você otimizou o tempo de explicação. Porque a maior perca de tempo do dentista é na explicação. Porque você exatamente. explica, aí chegou no final, você gastou tempo de avaliação, você gastou mais tempo de explicação, e aí E o não paciente teve fala... impacto, Não, né? e aí o paciente fala assim pra você, tá, eu vou ver com o meu marido, depois eu te passo. Ou vou ver com a minha esposa, Sobra tempo pra ele. Diretor. depois eu te passo. Diretor, tá certo? O som áudio tá tranquilo? Eu apertei. Então, nessa hora, cara, é o que a gente fala assim, se ele falou que vai sair do consultório, provavelmente você perdeu esse fechamento. E a imagem não deixaria isso acontecer. E se ele- Exatamente. E um ponto muito importante da gente falar também é em relação ao e-mail. Porque quando você tem um e-mail e você consegue encaminhar, sei lá, eu vou falar com meu marido, a gente envia para ele agora.
Então, assim, o marido dificilmente vai receber a imagem Ela do vai dente falar da não, tá? esposa. Ela não quer que envie, não. É, grande O dente da esposa daquele jeito. Então, assim, do filho para um odontopediatra, muitas vezes acontece. De um adolescente ir num consultório sozinho, que já está acostumado, deixa marcado, até o Dr. Márcio Genaro até comentou isso comigo. Ele falou, aqui é normal, Aline. Eles vêm de bicicleta aqui, para aqui, vêm fazer a manutenção do aparelho deles, e aí, quando eu acho alguma coisa, eu já encaminho direto para a mãe. E aí a mãe fala, não, pode fazer. Então, isso aí otimiza muito o tempo de vocês. Vai com a babá, vem com a babá no Vai com a consultório. babá também. Agora eu vou fazer uma pergunta, então. Não é polêmica, mas hoje em dia você fala, não vou falar, né? Mas polêmica dá mais hoje em dia, ibope. qual que. Não é tão polêmica, mas Polêmica assim, vende. É aquela. Exatamente, é aquele momento que as pessoas querem às vezes fugir. Hoje em dia, quanto que tá custando uma câmera? Como é que tá esses detalhes? Não sei se vocês Gerente vão poder comercial falar aí. aqui no Você já vai podcast. comprar amanhã né? ou não? Ah, vai, com certeza. Bom, hoje o kit completo é 12.890. Aí a gente parcela no cartão de crédito. Então a gente facilita também. A gente tem uma forma de pagamento que é o boleto bancário, mas como a gente depende de aprovação do banco, então a gente sempre puxa para o cartão de crédito, porque é mais fácil para o cliente. É claro que é negociável de acordo com a necessidade. Por isso a gente faz o levantamento de perfil. Então, de repente, o cliente tem um valor de entrada. Então, a gente consegue negociar para viabilizar o envio do equipamento para vocês. Perfeito. E vocês parcelam até em quantas vezes? Eu No- vou comprar a minha já. Tá bom. Não, já tem uma estamos negociando mas já. tô precisando de mais, né? Eu quero uma pra pôr na bolsa, já te falei. Eu quero uma pôr no bolso aqui, sair já pum, entendeu? Amanhã você já vai colocar na bolsa. Eu sou uma pessoa bem precavida, já trouxe tudo para você. Já vai sair daqui tudo pronto. Tá aqui a do Eduardo. Já tá aí, Eduardo. Enfim, a gente consegue parcelar no cartão de crédito em 12 vezes. Ou a gente pode tentar também no boleto bancário em 20 vezes. Se Mas aprovar, é como eu te né? disse, se aprovar. Depende de aprovação, né? Depende do banco. E aí acontece muito de negar a ficha, e aí o cliente, negou Se minha frustra. ficha, meu Deus. Mas aí a gente sempre dá um jeitinho. Então, Vocês têm essa possibilidade de financiamento também ou não? a gente trabalha com boleto interno também, dependendo da cidade onde o cliente mora, porque pra gente precisa ser mais perto, porque o custo é todo da empresa, né? Então a gente consegue viabilizar de alguma forma. Então Ou a gente seja, não procura é entender. esse um problema para Não, pessoa ficar não sem. tem desculpa pra você não ter uma Sky. Literalmente, Imagina em Aline, 20 fala aí, vezes vai. aí. Você... Digita Eu ia aí. falar São disso 12 mil, agora. 12 mil. Qual o valor 103, em tá? 20 vezes hoje? 20 duas, né? vezes, Não, três. 20 vezes de 644,50. Então, aí você fecha um tratamento, às vezes, de uma restauração. Bom, eu vou entrar numa parte que eu faço no treinamento. Não é nem o tratamento em si. Vou dar um exemplo só de uma das partes que a gente passa no treinamento comercial. E por isso também do atendimento que a gente fala, que é personalizado, por quê? Muitas vezes, Benji, a sua realidade não é a realidade do Gustavo, que não é a realidade do João, não é a realidade da Por Maria. isso a gente faz e o assim, levantamento de por isso perfil. faz, porque tem dentista que atende mais convênio, tem dentista que atende mais particular, tem outros que atende, por exemplo, eu vou dar um exemplo do Bruno de Paraíso, São Paulo. Ele falou assim, eu fui lá para instalar a segunda câmera dele, aí eu conversando com a esposa dele, eu falei, pô, legal, tá investindo, não sei o que, ele quer levantar faturamento. Ele falou, não, Leandro, aqui ele só quer usar para ter numa sala de implante, que é de alta complexidade, e na sala que ele faz hoje a avaliação, porque hoje ele só tá na sala de avaliação, ele quer documentar os casos dele. Daí ela foi e colocou uma situação pra mim que, poxa, é bacana. Ele tá numa casa, literalmente, assim, porque eu falo, muitas vezes pensa em São Paulo, pensa em prédio, né? Ele tá num ponto fixo, uma casa, e ela falou, ele tá há mais de 28 anos no mesmo lugar. Ele não depende de mercado, de nada. Ele tem os pacientes que ele atende família, atende isso. Então, é o que a Aline falou. Muitas vezes o foco dele não é faturamento. O foco dele é comunicação. Ele só quer mostrar ou é pra ele mesmo, entendeu? Legal, Então, tem uns... Mas é interessante, desculpa até cortar, mas é interessante a gente falar sobre isso, porque há um tempo atrás a gente batia muito na tecla do faturamento. Sim. E aí, quando a gente começou a levantar o perfil do cliente, eu falei pro Leandro, não é essa a peça-chave. Não é só mais faturamento. A gente tá indo no caminho errado, não é isso. Tem gente que já tá ganhando muito bem, mas ele quer se posicionar melhor no mercado, ele quer se comunicar melhor, ele quer mostrar para os dentista colegas. Ou ele quer vender o próprio trabalho dele, Melhor, né? eu acho que Também tem isso Exatamente. os também. melhores dentistas eles não estão tão preocupados, né? Até, a gente estava falando, Sim. né? A gente sempre fala aqui da questão de curso, né? Hoje em dia a gente eu tenho um curso, né? Que a gente já falou Exatamente. algumas Foi vezes. legal aí. você falar sobre isso também. E essa questão é assim, hoje em dia você tá às vezes na internet ali e aí você recebe assim, vamos bater não sei quantos K. Mas a gente sempre tem que pensar na qualidade que tá por trás disso. Porque uma vez eu ouvi uma frase, cara, aquilo ficou marcado pra mim, que é o seguinte: quantas cadeiras você precisa pra você bater 500 mil por mês? Quanto vocês acham? Quantas cadeiras aí? Eu não faço ideia. Depende. Depende do quanto você cobra nos procedimentos, valor, tudo mais. Nenhuma. Porque você vende 500 mil, mas será que você vai entregar? Também. E isso ficou na minha cabeça. Porque eu falei, cara, você não precisa de nenhuma cadeira pra você vender 500 Sim, mil. verdade. Entregar você precisa. É.
Né? E aí aquilo ficou na minha cabeça, porque eu pensei assim, é verdade. Então, na verdade, uma coisa é você falar, não, vamos bater, tal, vamos bater 500 mil, mas e depois se você não tem equipe, se você não tem competência pra isso, você tá, na verdade, quase que num esquema desse de pirâmide, né? Assim, que nem tá acontecendo num 2, 3 milhas. Né? Você tá ali enganando o paciente. Então, assim, eu acho que o dentista que realmente tem interesse em entregar algo de qualidade muito boa, que leva a odontologia muito a sério, ele tem que ser um parceiro, né, de vocês. Ele tem que ter um tipo de equipamento igual de vocês. Ele tem que focar em qualidade. Ele não pode lembrar dessa questão, a gente estava falando de convênio, porque aqui a gente dá em cima do convênio. A gente não tá nem aí, né? Não, mas tem que falar mesmo. Mas assim, não tem como. Não para não. Nossa meta é acabar com o convênio. A minha meta também é... Duas vezes cancelado. Não, mas agora eu vou ser, porque convênio a gente sabe que é a pior coisa para o paciente. E o paciente não tem essa consciência. E ele não sabe. E ele não quer ouvir isso. Mas ele é não por sabe conta disso. disso daqui. As pessoas elas acham que o que tem é milagre, conveniente né? para elas tem milagre, não é isso. E depois sai pior. Exato. E essa pessoa perde o dente porque foi no convênio e depois paga muito mais caro para fazer implante. Mas sabe o que é mais interessante que a gente sempre fala lá pro setor comercial? A gente não vai vender para todo mundo. Exato. Não adianta. Tem um cliente que é seu, tem um cliente que ele não é. Tem um cliente que ele tá pronto e tem um cliente que ele tá na fase de amadurecer para aquilo. Então, e tem aquele que também não é seu. Exatamente. Ele não tá interessado em fazer muito bem. E é do nosso perfil, e acontece desse cliente que não tá interessado, que ele chega lá e fala assim, preço. Aí a gente tenta todas as abordagens, preço. Você passa o preço, o cara nunca mais te responde. Vira 1 ano, 2 anos, 3 anos, o cara volta como se nada tivesse acontecido. Oi, tudo bem? Quanto tá a câmera hoje? Aí você manda o preço pra ele. 45% Exatamente, aí você manda o preço pra ele, aí ele fala, tá bom, eu vou fechar. Porque naquele primeiro não era o momento dele e tá tudo bem. É o que eu sempre falo, a gente não vai vender para todo mundo, a gente vai vender para quem quer comprar. E a gente não pode gastar energia, até vocês na odontologia, para atender um paciente que ele não tem o perfil, que ele não vai entender muito bem o que vocês precisam explicar para ele. Perfeito. Eu acho assim, uma mensagem que eu queria deixar aqui é a seguinte, eu acho que a maioria dos dentistas, quando eles estão na faculdade, né, tem uma boa parte do nosso público que tá na faculdade, uma grande parte. E ele tá na faculdade, ele tá acostumado com a rotina clínica, ele tá focado no instrumental, ele tá focado nisso, né? A gente até brinca aqui que hoje em dia é faculdade de harmonização facial. Exato. Né? Não é nem mais faculdade de odontologia, né? Vamos botar, se a câmera faz foto. Se já faz pergunta, foto, essa pergunta já existe. E aí, então assim, eu acho que o dentista hoje em dia que leva a odontologia muito a sério, ele tem que focar em conhecimento, né? E além disso também equipamento de qualidade muito boa. Ele tem que focar em primeiro lugar, é o que eu falei do curso, ele tem que focar em primeiro lugar em tentar ser o melhor. Não importa assim, é o que você falou, assim, é o mês que vem, na verdade é o mês que vem e ainda ser o melhor, porque o mês que vem é justamente eu vou me superar. Exato. Só que a superação, não só na questão financeira, que a gente estava falando ali, é a superação também na questão de qualidade. E como que hoje em dia a pessoa vai conseguir se superar se ela não investir em equipamentos como o de vocês? Aí entra um ponto, Benji, que assim, eu tô falando de agregar valor. Como que as pessoas agregam valor? Todo mundo fala, cara, até entrando no que você falou agora há pouco tempo atrás, as pessoas vendem soluções milagrosas, eu tô puto da vida, de saco cheio de rede social. Pode falar à vontade. Tipo, vou pegar o minho aqui, vamos lá. Tá aberto já, inclusive, outro. Não, a gente vive de Instagram, de rede social, de tudo. Quiser, não, mas é verdade, cara, sabe por quê? Pode falar, fala que é melhor. Porque assim, olha, o que acontece? Não, sabe o que acontece? Os coaches da vida, todo mundo, essa galera que, tipo, oferece soluções milagrosas, não existe, cara. Aí, tipo assim, a gente que trabalha duro, né? A gente como empresa, e vocês no dia a dia aí que sabem que, as coisas estão difíceis. Sim. Aí chega uma pessoa e fala, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Cara, beleza, mas tipo assim, tem alguns pontos que são, que nem a Aline falou lá no começo, são processos. Se você não seguir as etapas, você não vai conseguir chegar nisso. E aí eu vou dar um exemplo para vocês. Que vai se formar e já vai começar. Não, exatamente. Tem um monte de gente lá fora da faculdade falando assim, 2016... Na hora que a pessoa formar, ela vai encontrar... É o baque. Não, é muito louco isso, cara. Foi 2016... Não, 2016 para 2017, eu não me lembro exatamente agora. Eu tive em Manaus e, assim... Cara, até me surpreendi, porque quem nunca foi, não conhece, né? Não tem aquela imaginação, não sei por internet. Mas, cara, a cidade é grande, é uma cidade legal, quente pra caramba, mas, tipo assim, muito bacana, o povo lá, gente finíssima. E eu instalei muito equipamento lá. Em 1 semana e meia que eu tive lá, eu instalei mais de 30 equipamentos, pra você ter uma ideia. Cara, aquela pegada, né, violenta de trampo. E assim, cara, tem bairros lá
sensacionais de top, de se olhar de estrutura, assim, vamos comparar aqui, sei lá, com Taubaté, um Jardim das Nações, que é mais conceituado, ou São José um Aquários, ou São Paulo Moema, vamos dar um exemplo. Manaus, mesma coisa, tem os bairros tops. E eu instalei em todos os lugares. E teve um lugar que eu fui, que eu fiquei com medo de entrar, porque uma dentista me falou um pouco antes, ela falou assim, nossa, você vai pra Nova Floresta? Toma cuidado, hein? Eu falei, aí, pô, pessoal de Nova Floresta aí, nosso seguidor lá. A Raquel, Chegou até em Raquel, já. se você assistir isso daí, te adoro, a Raquel, que eu vou falar dela, dentista Raquel lá de Manaus. Ela sabe do que eu tô falando, não sei se ela tá mais em Nova Floresta, porque isso faz 6, 7 anos mais ou menos. Mas assim. Não, eu vou fazer uma... Não, eu vou falar, você vai entender. Você vai entender, cara. Corta o bingo. Sabe os morros do Rio de Janeiro? Sabe os morros Sim, do Rio de Janeiro? sim. A hora que eu cheguei na avenida Quase lá. igual. Não, eu cheguei na avenida, a galera andando sem capacete, saí do lugar bom de Manaus, assim, andei uns, sei lá, uns 20 km, 30 km. Então vamos cheguei num torcer lugar pra que ela assim, esteja assistindo. cara, não, mas é... Não, É um bom sinal. E a história é Está boa. vivo ainda. Porque eu cheguei assim, eu olhei aquilo, falei, meu Deus do céu. Aí a localização tava dando pra eu subir. E eu de carro, alugado e tal, roupa social, eu liguei pra ela. Falei, Raquel, tá dando um lugar aqui meio estranho, não sei o quê. Ela falou, você tá na avenida assim? Não, é aqui mesmo, pode subir, fica tranquilo. Falei, que jeito que eu vou ficar tranquilo? Um lugar que eu não conheço. Não, equipamento, as coisas, o dinheiro, cara. Na época eu tava viajando com o cheque. Né? Porque o que aconteceu? Cara, eu tinha participado de um evento uma semana antes, né? Tipo, no sábado eu participei, a Raquel fui nela na segunda-feira. Eu tinha participado de um evento, eu cheguei em Manaus numa quinta-feira, aí fiquei quinta, sexta, sábado a gente participou de um evento e eu ia ficar mais uma semana e meia lá. Eu tava com aproximadamente, entre cheque, promissória, comprovante de cartão e dinheiro, uns 15 mil. 15 mil. No hotel. Eu falei, mas nunca eu vou deixar isso daqui no cofre do hotel, cara. A chance é... Falei, a chance de sumir isso daqui, tipo, eu falei, não, enquanto eu estiver aqui, beleza, mas eu vou deixar, tipo, sair do quarto. Eu falei, não, cara. E eu andava com o negócio no carro, louco, mas beleza. Aí, tipo, andei, eu falei, cara, se eu parar aqui, eu tô ferrado, já era. Aí eu comecei a subir, ela mandou localização, e eu comecei a subir, cara, e eu juro pra você, cara, pra gente que não vive essa realidade, é foda, é diferente. Você foi rezando aqui, tá lá. Cara, você passa assim, ó, os barracos de madeira, galera na esquina, tráfico rolando, tipo, estilo Rio de Janeiro. Aham. Nem no Rio, que eu já fui N vezes, sei lá, mais de 50 vezes, eu passei num lugar assim. E eu começava a suar, cara, mas eu falei, pô, não era nem calor, era medo mesmo. Eu sei que eu cheguei no consultório dela, eu falei, Raquel, tem alguma coisa errada, porque tá dando um depósito de construção. Ela falou, então, é dentro do estacionamento. Você entra no estacionamento, do depósito é aqui dentro. Você não começou a desconfiar na hora que era alguma coisa... Não, eu já tava desconfiando antes. A hora que eu vi o lugar, eu já fiquei com medo antes. Na hora que falaram Aí, era, ele já ficou... eu fui, cara, entrei, instalei pra ela, lugar simples, tudo mais. Mas, tipo, tudo Você certinho. merecia uma honraria quando você Cara, chegou aqui do Grupo Sky, gente né? finíssima. Cara, pensa numa pessoa gente boa. Eu já tinha conhecido ela num evento. Aí, gente finíssima, a gente bateu um papo, trocou ideia, deu risada e tal, instalei, passei pra ela o protocolo, fiz o treinamento e saí. Isso foi na segunda-feira. Na quinta-feira, eles tinham uma reunião local, porque a gente participava de um curso e eles faziam uma reunião dos membros do curso pra debater entre eles, resultado e tudo mais. Cara, em 4 dias, ela foi a doutora que mais faturou. Faturamento líquido. Mais faturou. Num lugar, tipo, perifa total. Que legal, velho. Enquanto os caras que estavam, tipo, num dos lugares tops, faturaram Não bem, mas, tipo, não vendeu, faturaram não igual vendeu. ela. Por quê? Aí entra a questão. Que nem a gente fala muito. Quem quer fazer diferença, faz. Cara, ela chegou, ela acreditou naquilo, ela usou em todos os pacientes na avaliação. O que acontece? Tem um lance que, assim, ó, é complicado falar isso, mas eu ouvi isso de dentista, então eu posso falar. Paciente que tem grana, ele não liga de pagar. Ele não liga muitas vezes, não todas as vezes, não generalizando, mas ele não liga de ficar devendo. Ele não precisa fazer aquilo naquele momento, porque ele tem grana pra fazer, Sim. ele faz a hora que ele quiser. Ele faz se ele achar aquilo necessário ou não. Concordo plenamente. Porque assim, uma pessoa que, vamos supor, um exemplo, um empresário, cara, se não tá doendo, ele pode viajar, se der um problema, ele resolve lá no faz lugar. lá fora. Não interessa se a E restauração geralmente vai ele custar- já fez muitas das coisas já também, né? Sim, não interessa. E eu tenho exemplo aqui de Taubaté, não vou citar nome, mas assim, eu tenho exemplo aqui de pessoas que tipo, falaram assim, ó, o cara tinha uma boa pra fazer de gastar uns 30 mil, o cara não quis fazer. Simplesmente não quis fazer. eu Ele- tenho aqui, ó. Então, você tem, você mas sabe o isso que eu tô aí é falando. bom. Mas vários. Então, mas aí por que Vários. ela teve faturamento alto? Porque ela fez e porque quem, tipo, não tem muita grana, ele dá valor porque ele sabe que se piorar a hora que você mostra, ele vai certeza. gastar mais. Com certeza. Então é a venda da prevenção que a gente fala. Sim, sim. Então isso faz diferença. Então entra muito nisso. O que ela fez? Ela agregou valor.
As pessoas que entraram... E elas acreditam viram- também bastante. Exatamente. Elas acreditam num bom profissional, elas querem um bom profissional, porque elas não querem, elas já passaram uma vida toda Exatamente. sendo enganadas, às vezes. É. Então, isso é agregar valor. Ela colocou um produto, ela acreditou no protocolo, ela fez acontecer e faturou. E eu lembro que... E Desculpa, ela Aline, fez só uma pra odontologia finalizar. de verdade. Ela fez uma odontologia de verdade. E quando eu encontrei com ela num evento em São Paulo, em 2019, a gente fez lá no... Fugiu o nome do prédio agora, do lado da Globo, lá em São Paulo. Ela foi e falou assim... Eu não sei se é o Sheraton nas Nações Unidas ou é outro. Mas ela falou assim, Leandro, nossa, tô bem demais, cara. Isso foi o quê? Foi 2 anos depois. Eu ainda perguntei pra ela, falou, você mudou? Ela falou, não, tô lá ainda, mas eu reformei tudo, tal, os pacientes estão adorando. Porque o que acontece? Quem tá num lugar, vamos supor assim, ambientado periferia, cara, se ela coloca, vamos supor assim, ó, ela fez um acabamento assim, colocou, que nem você fez aqui, colocou um acabamento bonito e tal, cara, a pessoa se sente valorizada. Dá mais valor ainda pro profissional. Então tem muito disso. E a prevenção é lucrativa. Então, muitas pessoas, muitos profissionais esquecem disso. Deixam de fazer a A prevenção. promoção Com de certeza. saúde, que é desde o primeiro episódio, Aline, a gente está falando muito sobre isso. Sobre a promoção de saúde. E fica esquecido na odontologia isso, né? Então, esse primeiro impacto de promover saúde, que é o básico, Sim. não se vende mais. Sim. É o que é o óbvio, né, mesmo? É o que a gente falou, É o assim, óbvio do a óbvio gente, do óbvio. hoje em dia, assim, tá Absurdo. tão lotado de gente fazendo harmonização quando se forma, e aqui eu acho assim, a Skycan, ela é principalmente para quem é dentista Sim. de boca, Sim. né? Exato, Então eu acho odontólogo, que né? a nossa missão também como podcast, direcionado para os dentistas, é fazer voltar essa paixão Sim. Exatamente. que a gente tem por boca. Que a gente Apesar de que o vive Du, disso, o Du cara. nunca viu boca. É, eu só vejo canal. Ele só vê isolamento absoluto e um dente ali. Pra mim, Só vê depois o que- azul e o... Exatamente. Só, cara. É só. Mas assim, Sou um cara 100%. Eu sou dentista. Você é dentista? Não, eu sou ainda odontista. mas assim, Ele falou isso. essa odontologia, ela tem que voltar porque ela é Tem, muito concordo bonita. plenamente. Eu acho ela muito mais bonita. Desculpa quem tá assistindo e é da harmonização. Eu acho ela muito mais bonita. A minha visão, né? Nós Cada um tem- mas a minha visão, ela Nós é amamos muito demais. mais É bonita. o que a gente sempre fala para os nossos clientes, né? É promover saúde através da autoestima. Porque o sorriso, ele tá ligado a muitas partes do corpo. Perfeito. Há Cartão de muitas visitinha emoções. Então, a gente precisa falar sobre isso. E a prevenção que a Skycan trabalha, que ela oferece, Sim. através do portfólio, através do atendimento personalizado, organizado, a experiência do paciente, é justamente para isso, para que ele consiga faturar através da prevenção. Então, eles perdem muito tempo tentando fazer algo que, às vezes, o mais fácil, o mais simples, Tá é o que certíssimo. vende. Certíssimo. E sabe o que é um ponto? Desculpa, só colocando aqui. Você mais falou para duas. quem faz a parte de estética, assim, tudo mais, né? O que acontece? As pessoas estão muito ligadas hoje em dia, e eu falo isso por N pessoas que eu conheço, principalmente mulher, mas também homem. Muito parte estética, vai no dentista hoje para fazer parte de rosto. É. E aí eu vou usar uma frase do Arbex, professor Arbex, que assim... Sensacional, inclusive já interagiu com o nosso podcast. Clientaço, Falando assim, vamos Um conversar. abraço, professor. Vamos conversar sobre a Mandou nossa pra ida gente, aí. cara. Olha, Mandou pra gente. Cara, o Arbex, assim, ele é uma das referências nossas. Com Olha que certeza, legal, as tá nossas vendo? também. Sim. Por quê? Ele é cliente nosso muito antigo. E Ele não interagiu tem, com a gente. não Fora tem de que série. falar. Falar do Fora de Arbex série. é Fora de literalmente série. chovendo molhado, né? Mas ele falou uma coisa, eu lembro. Eu tava no consultório dele uma vez, quando a gente foi instalar uma atualização do sistema para ele. E eu fiz uma pergunta, porque é o que eu falei. Tudo que eu sei hoje de parte de odonto, grande Deve parte muito aí. é devido ao quê? A esse feedback, essa troca de informações. Sim. E o professor ele falou assim, Leandro, eu faço estética, mas o que mais que tem na boca por trás da estética? Cara, quando o paciente vem na minha clínica, o que eu olho na boca dele? Eu olho a boca toda. Então eu uso a câmera para fazer essa avaliação inicial. E aí tem outros dentistas que já me falaram isso, Provenzano, Renato Provenzano, falou assim, olha, não adianta o paciente... Desculpa, bati aqui. Não adianta o paciente querer chegar no meu consultório e falar assim, eu quero fazer isso. Beleza, você quer fazer isso? Vamos analisar, mas deixa eu olhar primeiro com a câmera, ver se não tem outras coisas. Às vezes você precisa ir para uma horta, às vezes precisa fazer uma outra coisa antes, porque se eu entrar com essa parte, aí entra a questão da explicação. Se você chega e faz isso, talvez um outro problema vai danificar o seu trabalho. Perfeito. Então você tem que elucidar o paciente disso. O que ele deve Entendeu? ter falado provavelmente não adianta fazer os dentes da frente se você não tem altura de mordida. Você vai lá e faz um caso lindo na anterior, aí o paciente ele faz uma máxima intercuspidação. Sim. Ou ele faz um movimento de lateralidade ali, guia canina. Isso, ou então ele toda a faz... sua reabilitação foi para baixo. E aí acabou. E aí, então assim, e o paciente ele tem que entender isso. E qual a melhor forma de entender que não seja por imagem? Exatamente. Eu tenho que dar mostrando valor pra para os ele. nossos telespectadores também. Diretor, temos quantos minutos? Mas 5 minutinhos. Perfeito. Uma pergunta assim, da Rebeca. Vamos supor assim, eu comprei Skycan.
Aconteceu algum problema. E daí? Como que é o meu pós-venda com vocês? Ela tem um canal diretamente com a gente, Tá. através de um número, ou WhatsApp do pós-venda, ou do consultor, porque o consultor faz o follow-up até depois da venda. Perfeito. Então, a gente acompanha se está utilizando, a gente acompanha se está engajando com a câmera. Então, se ela tiver alguma questão em relação a isso, e a gente precisar ver o equipamento, a gente pede para enviar via Sedex, para a gente levar para o pessoal da parte técnica. Hoje, desculpa só complementar isso. Não, tranquilo. Hoje o que a gente fala é assim, olha, muitas vezes as pessoas falam, mas o Skycan não tem técnico em tal lugar. Gente, a maior parte das experiências que a gente teve com técnico fora foi catastrófica, para ser sincero. Tá. Porque eu dependo de serviço de terceiros para representar a minha marca, muitas vezes prometeu que não vai conseguir entregar. Geralmente tem que mandar até vocês pra ter exatamente. uma avaliação. E o Sedex hoje é super rápido. O cara postou num dia, praticamente no outro dia ou 2 dias depois está na empresa. Fenômeno. E aí vai ser, vamos dizer assim, vai ser analisado por técnicos competentes para isso. E acontece um caso também, às vezes acontece do cliente achar que a câmera dele não está funcionando, mas ele não está sabendo usar. Porque ele não atendeu a gente, agora. porque ele não atendeu a gente para poder fazer o treinamento técnico. E aí a gente tentou 25 vezes na Não semana consegue. dar um treinamento para ele e ele não consegue desmarcar um Foi paciente. a Tatiana falou, comprei Olha esse Skycan, como devo instalar? Tem um suporte técnico para isso? Sim. Ou seja, agora eu vou complementar a pergunta dela. Eu comprei esse Skycan com você hoje. Eu quero fazer a instalação da Skycan. Como que funciona esse mecanismo inicial? Apesar que vocês já falaram, mas dá um resumo breve. Sim. Assim, pra... A gente tem um setor do pós-venda que vai ativar a garantia, vai entrar em contato para conferir tudo que Tá. chegou junto ao kit, vai marcar a instrução de uso e junto também já vai auxiliar na instalação do equipamento. Mas nós também, que fazemos a venda, a gente envia um vídeo que é bem intuitivo, é bem Sim. simples, que o cliente já consegue fazer a instalação pré-instalação. através desse vídeo. Minha pergunta agora, se eu comprar amanhã, então se for na sua casa, você instala para mim. Né? Nem precisa disso, eu venho aqui. Nem precisa, né? Aqui eu tô em Taubaté, tô no mesmo lugar. Aí então, tá tranquilo. lembrando que É, nossa os amiga aqui, clientes- a gente tava até também. É bom falar sobre isso. Os clientes do Vale conseguem que a Sim. gente vá até o consultório para poder fazer as instalações. São José, Taubaté. Até Então, porque a gente treina os técnicos, então leva um técnico junto. É. Aí isso faz melhorar um pouco o conhecimento de quem tá dentro da empresa também, que não tem essa vivência, né? Pessoal, certeza. assim, a gente está muito feliz de verdade mesmo. Ó, foi um bate-papo super bacana. Super legal. Nós vamos deixar todos os links nas descrições. Tanto da Aline, quanto do Leandro, né, Leandro? A gente vai deixar tudo lá, tudo bonitinho lá na descrição. E quem quiser, estiver interessado, todos os links de comunicação para vocês, para poder ingressarem aí com o Grupo Skycan, vocês vão ter um suporte bem fácil ali para poder adquirir o produto. Eu certo? acho que um Exatamente. ponto importante também, né, é a pessoa não precisa entrar em Às vezes não tem mais contato pergunta nenhuma. só para comprar. Às vezes ela pode fazer como essas pessoas que Sim, entrarem em contato para poder interagir, conhecer um pouco mais. sim. Às vezes tem alguma opção, não sei, às vezes de demonstrativo, de Sim. ir até o consultório de vocês para poder mostrar, né, o funcionamento pergunta da maravilhosa pra câmera. você. Tô ajudando vocês aqui, É, né? vender na câmera, hein? É, né? Isso aí. Mas a ideia é essa, é assim, vocês podem receber esse tipo de demonstrativo Sim. e se valer a pena conversar. né? Exatamente. Para a gente é um enorme prazer mostrar o que a gente trabalha, mostrar para o cliente como ele vai conseguir ter o retorno disso, fazer a diferença na vida de alguém. Então, é essa a nossa missão lá. Não é só vender o equipamento, a gente quer muito mais. Então, a gente quer mostrar Muito o nosso feliz com diferencial. Perfeito. Então, não tem Não, problema e- nenhum se não for o Pessoal, seu momento. vocês Fica falam de um tranquilo. jeito de coração mesmo, assim. Você vê que tem uma Amam paixão grupos, nisso é. aí. Cara, isso aí. Quem não comprou mais Skycan agora? É que pessoal? nem quando o Eduardo fala aqui do consultório. É, Eu vejo isso eu no amo de consultório. paixão também aqui. Ó. É isso aí. Meu parceiro, meu amigo. Eu preciso dar uma frase aqui, eu tenho que falar isso. Do Renato Provenzano. Um abraço pro Renato. A frase não é dele, é de uma série que ele falou que adora e eu adoro também, que é Suits. E o Harvey fala. Achei que mas era Chaves, hein? Hã? Tô brincando, eu achei que era Chaves. Chaves também é bom, mas o Suits é top. E assim, o Renato usou um termo num vídeo nosso, que é o do Harvey Specter, e ele usou para odontologia. E eu acho bacana falar. Ele fala assim, ó, a odontologia tá aqui, eu quero aqui. E é isso que a gente quer, cara. A gente quer agregar, é o que a gente fala, é entregar mais. Porque não tem como, cara. Hoje em dia, para você evoluir, desculpa até tomar um pouquinho mais de tempo, mas assim... Quero que você fale, pode muita gente fala, odontologia não dá mais certo, não. Odontologia tá quebrada. Odontologia é como assim? isso, Tá odontologia é muito longe aquilo. disso. Não fale. E todo Pra quem mundo- acredita na odontologia, Exatamente, tá muito longe cara. disso. Assim, A gente tem lançou muitas os dias. formas de você conseguir evoluir na profissão, fazer as coisas, só que é aquilo. Tipo, se você não buscar algo mais, buscar conhecimento, interagir com quem sabe e quem já viveu isso, você não vai conseguir. Por entendeu? isso nós temos o podcast aqui também. E vai Exatamente. muito de mentalidade também. De quebra de crenças. As pessoas, elas desistem muito fácil das coisas. Exatamente.
Então, de repente, a pessoa demorou ali anos para se formar, não é fácil se formar em odontologia, tem que estudar demais, a gente sabe disso. Os porque a gente custos são acompanha, altíssimos, que a gente sabe. os custos são altos, e aí, do nada, o cara desiste, ele não tentou ainda o suficiente. Então... Olha a frase, ele não tentou ainda o suficiente. E a gente precisa falar sobre isso, porque quando você acha que não dá mais, você aguenta mais um gole. E é isso. Perfeito. Então, Parabéns. é muito importante a gente Parabéns. falar sobre isso também. Eu falei no último episódio sobre tentar várias vezes, né? A história da minha filha lá, até depois eu assisti, falei, Você pô, todos os será podcasts que... se encaixaram até agora? de Não, uma forma perfeito, legal? cara, Todos, parece que... todos? Não, isso aqui eu encaro A gente tá muito o nosso feliz com podcast isso. como uma missão divina. Exato, De verdade. Porque assim, a gente começou de repente, o podcast seguiu de repente. De uma forma orgânica, Estamos natural. de repente, exatamente. E uma sintonia 10, né? Super tranquilo aí e no feliz. último episódio eu falei sobre isso. Sobre justamente, né? Até o que eu tava falando. Eu tava falando sobre a minha filha ter tentado várias vezes no videogame. Daí depois eu olhei, assisti e falei, cara, acho que eu fiquei muito tempo falando aquilo. Não, lá. mas foi legal. Mas foi bacana. falei, pô, o podcast nem é sobre o Super Nintendo, não é sobre nada disso. Mas eu tava dando um exemplo o quê? De que ela desistiu logo no início e que ela tinha só que E ter foi tentado exatamente mais. o que você falou, Então, né? tenta de novo, porque assim, ninguém consegue de primeira. Tenta um pouco mais, tenta mais um pouco. E os Usa tempos uma são outra diferentes, ferramenta, né? É, e E vamos que ver- ferramenta é essa de vocês? Mas o Caio mandou uma pergunta pra ele ainda, que se você não fizer isso pra ele agora, ele é capaz de não comprar a câmera, tá? Ele Vai fazer essa pergunta? Não, ele é meu amigo particular, eu vou ter que fazer essa pergunta. Se eu Não é do Baldinho, né? Não é a pergunta do Se eu Baldinho. comprar a Skycam com você hoje, vai vir igual do Rodrigo Villagra? Vai vir meu nome junto na Skycam? Se não, não vou comprar. Aí, Não, juro Caio. por Deus, essa pergunta. Então não vai comprar. Não, Então, por que Caio. que o Dr. Rodrigo Villagra Não vai tem vir. só o nome dele lá, né? Não é só ele. Agora eu vou explicar um pouquinho disso. Então. Ó, ele perguntou de verdade, cara. É meu amigo, Caio, hein? você... Mas os Caio, ó, vou amam falar pro isso. Caio. Caio, Caio é sexta. Caio, você pode ter a câmera personalizada, mas para isso vai alguns anos. Que aí o Villagra já é cliente nosso desde 2008, divulgando, fazendo, ajudando em protocolos. O Arbex tem a câmera dele, tem o Bernal também, tem outros dentistas que Tem tem. eu também, que tenho a minha câmera. Mas é sobre isso. Personalizar é para quem já contribuiu muito para a empresa. seja mas eu vou dar uma comercialmente. solução. Eu vou fazer 50 Vou dar- posts por dia. Ó. Em menos de 6 mil, eu quero minha câmera. Com o Edu, O Edu foi, quer a né? câmera personalizada. Pode Nós ter. dois, né? Não, eu já tenho a minha, na verdade, né? A gente só vai manter o segredo aqui. Mas assim, a gente tem uma solução também, né? A gente tem um motorzinho aí, dá pra escrever. Dá pra escrever aqui, Caio, né? E a gente vai mandar uma pra ele, né? Pode ser essa aqui? Pode ser essa aqui? E aí a gente faz um coração pra lembrar E disso. ele, pô, só vou comprar se o Leandro colocar meu nome igual do Rodrigo Villagra. Ele é indo também, tá? Só pra falar show. isso aí. Mas a gente vai precisar encerrar aí, né? Super bacana, Já estouramos o bate-papo. tempo. Muito Muito obrigado, bom. pessoal, por tudo que vocês Obrigada. fizeram pra gente aí. Pelo apoio que vocês estão dando. Nos menos de um mês de podcast, em um mês, pouquinho, né? 9 dias. Exatamente. Cara, a gente tá alcançando lugares que nós nunca pensamos em alcançar. Olha, né? Já acho que tô feliz. os primeiros stories que a gente fez lá no início, assim, a gente Exato. começou a fazer e tava batendo já, assim, 400 views, cara. A gente falou, não é Em um possível. dia, assim, Não, então- lá no início, isso assim, há 3 semanas atrás, a gente falava, caramba, o negócio eu acho que vai estourar mais do que a gente tava A imaginando. gente tá muito feliz, de Né? coração E mesmo. com certeza, daqui a 2 meses, 3 meses, a gente espera atingir picos Curte, maiores ainda. Compartilha. Por favor, ajude Isso aí. a gente, né? Porque eu acho que assim, Exatamente. a gente quer levar o melhor pra vocês, mas também vocês têm que querer o melhor da gente. Então ajuda, se inscreve no canal, pessoal. Por favor, de verdade, vai nos ajudar muito aí a engajar. E ó, Grupo Skycam, muito Aline, obrigado Leandro, pelo apoio muito de obrigado pela vocês. presença Obrigada. Nós aí. que Por agradecemos vocês a oportunidade. acreditarem no Obrigado projeto pelo tão presente inicial. aqui da câmera que a gente tá levando embora. O Obrigado. Leandro que deu. Muito E, ó, obrigado pessoal, mesmo. Foi 10 o papo. Acho que obrigado. também da parte da história deles foi muito Exatamente. legal, né? E é isso Quem aí. quiser achar Isso aí. Skycam, vamos deixar o telefone, né, Leandro? Aline, o telefone de todos vocês agora. Quem quiser Sim. comprar Skycam aí, cupom de desconto. O ponto de desconto é com a Aline, vai. Depois eu autorizo ou não. Manda pra ela lá. Eu passo o WhatsApp da Aline para vocês depois, tá? Todas as terças-feiras, às 19 horas para vocês. Nosso muito obrigado. Boa noite, pessoal. Até a próxima.